Sejam muito bem-vindos ao No Alvo Podcast. Estou muito feliz de estar nessa gravação, uma gravação muito especial. Meu nome é Rafael Pimenta. Eu sou o Thiago Neves e hoje nós vamos apresentar um podcast para quem gosta muito aí de futebol, de esportes, né? Para quem tem às vezes um propósito nesse meio, vai ser com certeza muito edificante. Você já viu aí no título, hoje nós temos aqui o Rubens Júnior e o Matheus. O Rubens, que já tem uma carreira muito gigante aí pelo futebol, já passou por times como Porto, Palmeiras, Corinthians, campeão por esses times. E o Matheus, que é o filho dele, que está construindo uma carreira que vai ter um futuro brilhante, com certeza. É um guarda-redes, um goleiro, que joga hoje na base do Braga. Então é um prazer muito grande recebê-los aqui. Sejam bem-vindos. Matheus. Bom, muito obrigado, né, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês pela primeira vez, né, no podcast. Então, bem legal a iniciativa, né, estar conversando. E é isso, vamos para a gravação. Vamos falar, né? Vamos falar. Obrigado também pelo convite. É um privilégio, um prazer sempre estar aqui quando a gente vem de férias, não só estar no culto, participando, a gente é filho dessa casa e poder, pela primeira vez, eu já participei de alguns podcasts, não aqui, então para mim também é a primeira vez, e principalmente para o Matheus, que também é a primeira vez, é uma primícia, vamos dizer assim, né, de estar aqui podendo, com tantas opções e momentos que acontecem na vida da gente, calhou de a primeira vez, principalmente para ele, para mim também estar aqui, então é um prazer e uma honra. E que vocês precisarem aí de pergunta, estão à vontade. Que bacana, até porque vocês não moram no Brasil, vocês estão de férias pra cá, né? Exato. Hoje, vocês moram em Portugal? Exatamente. Qual cidade lá? Nós estamos morando em Braga, né? Em Braga, onde ele joga. Então, que bom que deu essa agenda legal pra gente conversar. Até é legal mencionar, né? Você até disse isso, porque o Rubens e o Matheus, eles são filhos aqui da casa. São filhos do Ministério Santo de Deus. A gente é irmão da mesma igreja. E a gente tá conectado aí no mesmo espírito, na mesma linguagem. Isso que é Muito legal show. de ver. E também é a primeira vez que a gente recebe pai e filho num podcast. É verdade. Então, assim, também é essa primícia aí. E relacionado a futebol em si, acho que é os primeiros Primeira convidados, vez. né? Então, Muito legal. show de bola. Está convergindo tudo, né? Tá convergindo. É isso aí. Mas então, isso aí. conta um pouquinho pra gente, primeiro o Rubens, né? Como foi sua carreira? Como é que foi esse sonho de ser jogador? Como que chegou, né, nesse ponto da conversão à fé cristã? E também depois o Matheus comenta, né, como é que tá sendo essa construção. Eu penso que a minha carreira ela foi sempre como todo jovem, né? Eu começo sempre com um sonho, olhar para aquilo como um objetivo na vida, que poderia virar jogador de futebol. Tive muitos desafios, altos e baixos, momentos de achar que nem poderia continuar, um momento de até desistir, mas algo dentro de mim me dizia que eu tinha que continuar, e tive nos momentos que talvez eu pudesse decidir parar ou não continuar, ou não querer virar um profissional. Tive uma família por trás, meus pais insistiram, falaram, não, você vai continuar, nós vamos te ajudar, e graças a Deus eu consegui atravessar essas barreiras, que é muito difícil. Converso muito com o Matheus sobre isso, não é fácil, o sonho é muito grande, mas as oportunidades elas são pequenas, e aí consegui virar jogador profissional, e dentro disso, com o tempo eu fui evoluindo, as coisas foram acontecendo, fui me dedicando, foi muita dedicação, muita renúncia que a gente tem que ter para seguir uma carreira como essa, e depois com o tempo fui crescendo, fui evoluindo, como eu disse, e aí passei por grandes clubes aqui no Brasil. Você citou, o Thiago citou alguns deles aqui, né? Então, no Rio, tive a experiência de viver no Rio de Janeiro, viver em Minas Gerais, onde eu joguei lá no Atlético também, em Coritiba, Atlético Paranaense e Curitiba, Bragantino, Guarani, em Taubaté. Aqui eu também tive um percurso, e depois fui parar em Portugal, no Porto, onde eu talvez fosse o melhor ponto da minha carreira. O auge da carreira. O auge da carreira, até aí, se for de conversão e tal, até aí eu não tinha conhecido a Cristo, não tinha conhecido a verdadeira palavra. E isso talvez me atrapalhou muito, que tal, a gente sempre fala, né? Que se pudesse ter conhecido antes, gostaria de ter conhecido. Então, falo para jovens aí, ó, você tem a oportunidade de conhecer já, se entrega antes, conhece antes, aproveita antes, porque
nunca é tarde, óbvio, nunca é tarde, mas quanto antes você ter esse relacionamento, ter esse conhecimento, vai te proteger muito, vai te encaminhar muito, vai te ajudar muito. Não tive esse privilégio de, durante a carreira, ter vivido uma vida cristã, mas depois da carreira encontrei essa casa aqui, que me ajudou muito, me transformou. E eu acho que tudo que eu passei... Agora vamos seguir aqui para a segunda casa, que é o Mateus. Que a glória da segunda casa seja maior que a primeira. Eu acho que é isso que eu acredito. Muito É isso que foi a amém, palavra com sobre a certeza. nossa vida. Legal. Eu comecei ali na Cracknet, né? Na escola de futebol aqui em Taubaté, né? Inclusive... Que o seu pai idealizou Que meu pai- exatamente. E que agora é a oportunidade que eu quero brilhar aqui nesse momento. Eu joguei na Cracknet, fiz Thiago muitos gols nesse Brilhou os goleiro. olhos dele, cara. Não, mentira, muitos gols eu não fiz, mas eu fiz alguns. Não, fez alguns. Também fez umas defesas Você boas. fez. Você fez quando ele era baixinho. Quando ele era baixinho. Não, hoje eu não consigo. Hoje não. Hoje você não vai Tem eu que fazer um assumo. desafio atual aí. Hoje talvez no pênalti, talvez. Mas É legal. isso. Aí comecei jogando na escolinha, né? Da Com Cracknet. quantos anos você começou a jogar futebol mesmo? Putz, acho que foi uns 9. Quando... 2014 foi por aí. a Cracknet? Na a Cracknet primeira? foi com 9 anos. Ah, legal. 9, mas desde... Mas em casa em casa já brincava. sempre quis ser goleiro, gostava de pular na cama, Olha. meu pai jogava os travesseiros pra defender. Então sempre foi no gol ali. Legal. Aí a gente começou na escolinha da Cracknet e tudo mais. Depois a gente acabou indo pro Palmeiras ali, final de 2016, o ano de 2017. Peguei ali o Sub-11 do Palmeiras, fui fazer teste lá, deu certo. Joguei 1 ano e meio, mais ou menos, no Palmeiras. Campeão Depois, paulista, não? Campeão Com paulista, quem? 2017. Você a tava geração- comentando que você jogou com os caras que estão no Real Madrid, né, A cara? geração 2006 do Palmeiras na época era muito forte, né? O Hendrick, o Luiz Guilherme, o Vitor Reis hoje, Caramba, tá no o City, Luigi, Nossa. né? Então, muitos jogadores bons aí que passaram por essa geração lá em 2017. Depois a gente acabou saindo do Palmeiras, a gente acabou se preparando aqui, porque a gente já tinha a intenção, né, de jogar e ir para fora. Acabamos indo para Portugal, fomos no Braga, também fui fazer teste no Braga. Acabou dando certo, graças a Deus. Legal. E tô lá até hoje, 6 anos. 6 anos. Agora a gente vai pra 7ª temporada. A Chegamos lá em temporada 2019. da Europa é diferente, né? O Brasil é de diferente. janeiro, dezembro, né? E lá é Julho, né? julho, maio, né? Julho, maio, vai né? ser julho, Maio. vai até maio, É. Julho, maio. Então você Vamos tá botar se aí preparando pra julho, pré-temporada maio, agora. Pra pré-temporada. Agora a gente tá de férias, esse período vai 1 mês, 35 dias. Depois, ali em julho, já começa a temporada e... Que Vambora. show, que bacana. Demais, né? Foram E- 6 anos já. Parece que foi ontem que a gente saiu daqui, né? Acaba passando muito rápido, principalmente essa época da juventude. Você né? tem quantos anos? Eu tô com 19 agora. Ah, legal. 19 anos. Tá começando Fiz 19 como esse ano. jogador. Legal. Que show. O mundo do futebol, como o Rubens disse, né? Os sonhos são muito grandes, tanto é que eu acho que até hoje a maioria dos meninos que vivem, que são brasileiros, eles sonham em ser jogadores de futebol, né? Naturalmente, por ver grandes astros, né? Jogadores aí que brilharam. Mas as oportunidades, como o Rubens comentou, são um pouco escassas, né? Não são tantos times, né? Às vezes não tem tantas portas abertas. Então a gente tem que estar sempre atento para aproveitar ali uma brecha, né? Uma oportunidade. Dentro disso, quais desafios? Aí uma pergunta para os dois também. Vocês encontram nessa questão de estar em um clube, treinar, de se manter, de ganhar confiança, né, dos treinadores? O que vocês pensam disso aí? Cara, eu acho que você tem que conseguir se automotivar todos os dias. E você saber que você tá ali porque você tem um objetivo, você tem um sonho, você tem que trabalhar para isso. E aí envolve muitas coisas, né? Você tem que abrir mão de muita coisa, né? Então, com a gente foi assim, né? Então, renunciar a muita coisa. desde 12, 13 anos, a gente lá fora e pegamos a época da pandemia também, que a gente ficou 2 anos sem vir para cá. Então, dá uma balançada, né? Eu fiz toda a minha adolescência lá também, né? Então, escola nova, ambiente novo, adaptação, um clima diferente. Então, assim, você tem que ir todo dia pro treino, saber se automotivar, aproveitar cada oportunidade que você tem. Você tá num bom clube, com as boas condições. Então, assim, é você, a mentalidade ali tem que estar preparado, né? Esse desafio, eu acho que esse desafio que ele falou, se automotivar, é um ponto-chave, né, para um atleta. E eu acho que qualquer profissão, né, para você ter
um alto rendimento, para você brilhar na sua empresa, na sua escola, no seu trabalho, tem que ter motivação e às vezes para um jogador é muito mais ainda. Então, acho que ele tocou num ponto muito importante porque se fala muito sobre vários aspectos, mas se não tiver a motivação todo dia e vem um desafio, você às vezes não joga, você se machuca, você não é escalado. Tem os extras, você né? tá longe de casa. Então, isso é meio que rema contra, porque é um desânimo que vem, né? Exatamente. Contra esse propósito, esse foco, né? Porque a gente tá habituado a um modelo de vida, e você tem que, às vezes, planejar um outro modelo e suportar tudo isso. Eu acho que isso, no Matheus, ele falou, mas eu admiro muito disso nele, porque ele se automotiva e quando eu vou no clube perguntar dele lá, fala, parece que treina todo dia como se fosse o primeiro treino. Então, acho que é muito legal isso, você treinar como se fosse sempre o primeiro treino, sempre o primeiro jogo, sempre a primeira oportunidade. E a gente o ser humano tem a tendência a se acomodar depois que chega onde desejou. Então, cada vez que você chegou no objetivo, se motivar para o próximo objetivo. Acho que isso é importante. Até como que vocês enxergam isso com relação à fé? Porque assim, vocês são cristãos e aí todos os dias vocês têm esses desafios. Então, como a fé, vamos dizer assim, principalmente na vida do Rubens, né? Como isso mudou na sua vida? Porque você conheceu a Cristo bem depois, né? Sim. Como isso mudou a sua perspectiva? Bom, primeiro que a gente tira de dentro da gente, faz uma limpeza, né? Então a gente normalmente pensa, tem uns pensamentos negativos, anda às vezes muito por decisões que a gente toma por conta própria. A gente começa isso falando da velha natureza, né? Então você tem um comportamento que não é adequado e depois você vai perceber as consequências, você começa a ter uma vida muito conturbada psicologicamente, principalmente. Então, eu sentia muito essa dificuldade, né? Por mais que eu tinha dinheiro, daí aí te percebe que ganhar dinheiro como jogador de futebol, eu tive esse privilégio de ganhar, não é o suficiente. A gente o vazio continua lá dentro e depois você... E eu ouvia isso das pessoas e meio que não acreditava, vamos dizer assim. Eu não acreditava. Eu falava, não é possível. Os torcedores pensam isso, né? Pô, esse cara ganha 1 milhão por mês e chuta pra fora, me franga. Mas não é... É a mentalidade do torcedor, tudo, né? Por isso que o jogador... Não dá pro jogador, né, se ver isso e levar pra dentro, né? Porque a mentalidade do torcedor é assim, sempre vai ser assim. Então, você tem que focar bem no seu trabalho. No foco, exatamente. Mas eu acho que a vida em Cristo te leva a melhorar. Não tive o privilégio como jogador, que eu tenho certeza que ia melhorar meu desempenho, porque ia me dar mais tranquilidade, ia me dar mais paciência, mais entendimento, principalmente nessa hora dos desafios, e da direção, né? Calma nas decisões. Tomei muita decisão precipitada, que hoje não tomaria. Então, eu acredito que isso pode ajudar muito, fortalecer muito. E depois, é claro, a gente sempre vê a primeira, vamos dizer assim, a primeira mão como uma solução de certas coisas. E depois que você entende a solução, você começa a entender o amor. E aí o relacionamento fica mais gostoso ainda, porque passa a ser também um relacionamento de amor, de conhecer o que é um pai, como Deus olha para a gente como filho. E aí a vida nossa também melhora completamente, transforma completamente fora das 4 linhas, fora do futebol. Então, acho que é muito bom e o Mateusão tá caminhando debaixo dessa missão. Vou me espelhando naquilo que, né, a gente vem conversando, aquilo que meu pai passa também. Então, a gente sempre vai andando junto, né? Sempre conversa bastante, então... E é legal porque depois que você conhece a Cristo, você entende o propósito do que você está fazendo, né? Então, às vezes você cresceu na sua carreira, teve o sonho e foi avante, mas então você chegou, conheceu a Cristo, você entendeu que de fato, poxa, Deus tinha de fato me entregado um dom, me entregado algo da parte dele e agora eu entendo que isso de fato era o meu propósito, entendeu? Isso é muito legal de se ver. É isso mesmo, é o dom, né? Eu acho que todos nós sabemos que Deus coloca o dom em cada um e a gente tem que aproveitar disso. E quando a gente sai do caminho, você está saindo do dom, você está saindo daquilo que Deus te cedeu ali gratuitamente, com um propósito, para você seguir
uma carreira dentro de qualquer profissão, mas eu acho que o mais importante de tudo foi ter conhecido. Ter conhecido, ter entendido, e agora a gente está num processo também já que o Matheus vem passando por processo, não foi fácil, a gente falou vários desafios, são 6 anos, pulou uma etapa, assinou agora um contrato profissional, que eu acho que foi o primeiro objetivo dele, assinar um contrato profissional. Então, parabéns. De um jogador. Obrigado. De futebol. Então, assim, hoje nós estamos aqui também para comemorar isso, que a partir de agosto, 1º de julho, né? Julho. A partir do dia 1º de julho, inicia-se um contrato com ele profissional, e eu acho que isso também veio da recompensa de todo o esforço que foi feito. É o sonho, né? É aquilo que, desde quando a gente chegou em 2019, esse era o objetivo, né? Então, a primeira meta aí foi alcançada. Que show. E legal, a gente está gravando esse podcast bem assim, pouco tempo. Você vai se tornar um profissional, a gente não sabe o dia de amanhã, você com certeza sonha com isso. Imagina um dia uma vez na seleção, goleiro representando, ou num clube muito grande, jogando Champions League, enfim. E a gente tá tendo o privilégio de receber ele aqui. Pois é verdade, né, cara? Né? Não tinha pensado nisso. É uma coisa muito grande. Eu, se tivesse de fora, ouvindo ou assistindo, eu ficaria pensando, poxa, eles estão no sonho de Deus contando uma história. Daqui a uns anos a gente vê ele jogando lá e fala, cara, esse cara já veio no meu podcast. Mas depois que você ficar milionário, jogar Champions League, você volta aqui, hein? Voltamos, com certeza. Dá uma força pra gente. Tem que fazer a parte 2. Tem que fazer a parte 2, a continuação. Agora, falando de futuro, uma pergunta pra você. Certo. A gente tem jogadores aí, hoje em dia, principalmente na Inglaterra, né? Que tem tido a coragem de expressar a sua fé. Então, por exemplo, o Crystal Palace venceu recentemente o Manchester City. E o Crystal Palace ficou muito famoso, porque é um time muito cristão. Então, você tem o Eze, que fala de Jesus o tempo todo. Você tem o zagueiro lá, o Lacroix, eu acho, né? Que fala assim. O Guerri também, zagueiro. Agora campeão da Champions, o Doué. Ele disse que, numa entrevista depois, né? Toda honra e toda glória para Jesus Cristo. Então, quer dizer assim, eles têm uma influência muito grande e estão utilizando dessa influência para falar de Jesus, para falar do Senhor. Como que você acredita que um jogador de futebol possa cumprir a obra de Deus ou o sonho de Deus dentro da sua carreira? Cara, eu acho que... Você falou alguns exemplos legais também, que eu tinha visto recentemente também, foi o Gakpo, né, no Liverpool, com a camisa. O Alisson também, né? O Alisson agora, quando foi campeão. O Kaká também tem uma história legal, né? Então, são vários jogadores que têm esses testemunhos, né, que são legais para poder acompanhar e ver. Mas eu acho que é muito importante, eu acho que é a base, né? É a base que você tem ali. Eu acho que influencia muito também naquilo que eu falei da automotivação. Então, é um pilar muito importante. Eu acho que cada vez mais a gente vê os jogadores expondo, né? E falando sobre isso, né? Até nas entrevistas, acho que a gente viu a entrevista do Alisson recentemente também, que ele falou bastante sobre isso. E eu acho que é muito legal, eu acho que é uma iniciativa bacana. Eu acho que nem você falou da influência, acho que aproveitar a influência que você tem para poder colocar coisas boas, né, cara? Então, eu acho que é muito importante. Infelizmente, no mundo do futebol tem jogadores mau exemplo, né? Que são aqueles que utilizam da sua influência para influenciar mal. Então, tem muitos que sonham, que admiram esses jogadores e acabam seguindo passos errados. Acredito até que porque, às vezes, muito novos chegam num estrelato, né? E por não ter essa fé em Cristo, por Cristo não ser a rocha deles, eles acabam se desviando, Enfim, é aquilo que funciona pra gente, né? Mas é a base que a gente tem, é o pilar que a gente tem. Então, ajuda muito, né? Com certeza. É onde você tá firmado. Onde está firmado ali. E isso é importante porque eu, quando decidi me converter, foi muito por influência. De ver pessoas manifestando algo na internet ou na televisão e eu olhar para aquilo e falar, eu quero aquilo ali para mim. Se isso é verdade, por muitas vezes eu falava, né, não conhecia Deus, falava comigo mesmo, com Deus, não sei como é que eu pensava na altura, mas eu falava, se isso é verdade, eu quero isso para mim. Então eu vou buscar. Porque eu vi essa tranquilidade. Todos eles que se manifestaram, isso fala com uma calma, com uma doçura, com uma paz. Diferente, a gente sente quando um jogador realmente está firmado, né? Quando ele está firmado em Cristo pelo aquilo que ele passa, e outros que às vezes não estão. A maneira de falar, a maneira de se expressar, a maneira de se encorajar, que eu acho que é isso, é o espírito de coragem que a gente tem.
E é o que o Matheus falou, é importante, tem essa oportunidade, então eu também fico feliz porque precisa disso, né? Porque com certeza eu já recebi muitas mensagens, às vezes, porque eu também faço esse trabalho hoje, falo muito nas minhas redes sociais sobre Deus, sobre o amor de Cristo, sobre conversão, sobre testemunho, e porque eu fui tocado, eu fui, vamos dizer assim, tomada a minha decisão através de uma rede social do nosso paizão Cristiano, do apóstolo Cristiano. Então foi uma postagem dele que me ativou a vir aqui pra Foi cá. mesmo? Nossa, conta mais isso. Desculpa a pergunta. Não, vamos abrir agora... esse super parênteses aí, só pra gente parênteses. entender esse contexto. Como que foi esse processo de conversão seu? Foi na aposentadoria. Foi depois do... Foi hoje. Foi recente foi, até, né? Foi É. em 2016? Foi 2016, 16, né? 8 anos, né? Por aí. 9 9 anos. 9 anos. Recente, vai fazer 10 anos. Recente, aspas, né? Depois que eu parei, eu tive esse momento de muita conturbação, momento de talvez início de depressão, não sei o que era. Eu sentia muito mal, as coisas para mim estavam muito difíceis e eu estava muito abalado, vamos dizer assim, a ponto de fazer qualquer coisa para matar aquela dor interna. E um dia, eu passava dias, não, meses sem conseguir dormir, para eu conseguir dormir eu tinha que tomar remédio. Então foi um tempo muito difícil, muito difícil. Por isso que eu falo, tinha as coisas, mas estava muito complicado por dentro. E aí eu já conheci o Cristiano já de algumas outras situações. Eu vi uma postagem dele no Instagram dizendo que ia ministrar aqui, nessa casa, e eu olhei aquilo e falei assim, acho que vou mandar uma mensagem para ele. Me encorajei, mandei uma mensagem para ele, falei, eu vi aqui um post seu no Instagram, seu que você vai ministrar aí na igreja, eu queria ir conhecer. Olha aí. Aí ele falou, na hora, né? Claro, vamos, passa ainda, te pego, eu pego na sua casa. Eu falei, uau, top, né? E quando ele falou isso, eu falei, tá bom, obrigado, que dia, combinamos? Não, domingo eu te passo aí, pego na sua casa, a gente combina. Isso devia de ser umas 9, 10 horas da noite, eu já contei esse testemunho aqui, não sei se alguém ouviu aqui na igreja, já contei isso aqui, e quando foi umas 9, 10 horas da noite, isso era por volta disso, eu desliguei o telefone e a partir dali eu dormi, caí no sono profundo, deitei na cama, fiquei tão em paz que naquele dia eu já nem o remédio tomei. Daquele dia para cá, eu nunca mais precisei tomar um remédio para dormir. Ali já começou algo na minha vida, Deus já começou a manifestar na minha vida, e quando eu acordei no outro dia, parecia que eu tinha entregue, já comecei a ter uma vida, senti que estava algo diferente. E aí depois do culto foi fazer todos os processos que a gente sabe que tem que fazer, desde a conversão, do batismo, né? Enfim, tudo mais. Talvez nesse momento, lendo um pouco dessa situação, né? Talvez seria aquilo que Jesus fala de jogar o seu fardo em mim, né? Sim. Então, talvez o que te dava dificuldade para dormir ou aquela angústia era um fardo, uma culpa, e você jogou em Jesus. E daí, a partir dali, se constrói algo novo, né? E graças a Deus foi assim. Então, que legal, né? Que bacana. Por isso, jovens, falem de Jesus na internet, postem, se encorajem. Jogadores de futebol. Jogadores de futebol, falem, motivem, fala do que Deus fez na sua vida, fala daquilo que você sente, não tenha vergonha de... Porque às vezes, né, vamos pensar isso, vamos pensar, não vai pensar nada. O que importa é que Deus está pensando de você. Eu falo, o que importa é que Deus fala assim, o que Deus está pensando de mim. Então, toda vez que eu vou dormir, eu falo, a primeira pessoa que eu vou pedir, vamos dizer, ou se aconselhar, ou vamos dizer, analisar meu dia, falo, e aí, me comportei bem? Tô legal? Né? Fui um bom filho, se apresentei, pronto. Isso para mim importa. Agora, se o amigo, se o colega pensa, claro que a gente quer que ninguém está aqui para que os outros falem mal da gente. Mas eu acho que a nossa preocupação é se importar com aquilo que Deus vai pensar de mim, né? Porque muita coisa que a gente faz, principalmente no secreto, e é no secreto que Deus vai honrar. Então, não adianta fazer coisas para aparecer para as pessoas. Acho que a gente tem que fazer coisas com aquilo que Deus manda. Então, eu falo muito isso. Partilha, fala e vai e segue em frente.
Até uma pergunta que eu tenho. Inclusive, eu acabei olhando pra cá, cara, eu não tinha visto que tinha tanta gente assim. Muito legal. E a gente tá com uma plateia aqui, tá, pra vocês. Tá cheio. O estádio tá cheio. cheio. Mas eu ia perguntar, como a gente tá falando sobre origem, né? De fato, como originou sua vida com Deus. Mas eu queria saber sobre a paixão pelo futebol. Tipo assim, como surgiu isso na vida de vocês dois, né? Pode começar o Rubens primeiro e depois o Matheus fala na dele, né? A paixão surge, eu acho que 95% dos jovens, no Brasil principalmente, nasce com vontade de jogar futebol. Thiagão, né? Thiagão tinha falado. Nossa, eu mesmo, velho. Acho que eu sou 5%. Você deve estar nos 5%. É, uns 5%. É verdade. Mas assim, não é que só porque tem paixão que também... tem essa vontade. E você percebeu o dom. E aí você percebe que você tem dom, eu vou seguir naquilo que eu tenho dom. E o Matheus foi a mesma coisa, né? Eu acredito que quando eu percebi que ele tinha dom, eu falei, olha, ele tem dom. Só não esperava que era dom para ser goleiro. Para ser goleiro. Então, quando a gente percebe isso, e eu falei, não vou investir. E a gente sente também o ambiente em volta. Os amigos, a família. Aí você vai para campeonato, você ganha, consegue destacar, consegue né? se destacar. Legal. E aí você vai falando, opa, peraí que eu... E você vai fazendo uma autoanálise também, você vai entendendo que você tem esse jeito para jogar futebol, num país onde que tem talentos, tem muitos, então acho que a concorrência ela é maior, né? Aqui no Brasil. Né? A concorrência. É o país do futebol, né? Aqui. Querendo ou não. E aí a partir disso aqui aí sim, aí é entender, perceber o que é necessário para a gente construir uma carreira. Então, o que é necessário agora para construir uma carreira? É necessário a gente fazer isso. E aí tem a cartilha do atleta que a gente tem que seguir e fazer aquilo com muita paixão, com muito amor, com muita dedicação. Alegria também, né? Com muita alegria. Não pode ser um processo pesado. Não pode, não. não. Tem que se divertir. Tem que O se meu pai divertir. sempre falava assim pra mim. Eu ficava nervoso antes dos jogos, né? Uhum. E meu pai falava assim, filho, você tá fazendo o que você mais gosta. Você tem que se divertir. Então eu Exato. colocava na minha cabeça, num campeonato qualquer. Cara, eu preciso ir bem. Cara, eu preciso jogar muito. Eu sou o cara do time. Nossa, você não joga... Eu ficava muito ansioso. Eu sou o cara do time. O cara que sonha pensa isso. No caso, ele falou, né? No caso, ele falou de dom e vontade. Eu só tinha vontade, mas eu tava lá. E daí, em vez de ficar com essa pressão, ele falava, você precisa se divertir, uma coisa leve, né? Acho que o Kaká falou isso recentemente também, não foi o Kaká? Acho que foi o Kaká que falou isso uma vez, né? Acho que falou uma coisa sobre isso. Eu vou fazer o que eu mais gosto de fazer na minha vida. Exatamente. Então eu vou lá e vou me divertir. Tem uma oportunidade de estar onde muitos não estão. Principalmente depois que você chega, que você está aprovado num clube. Independente se é sub-11, sub-15, sub-20 ou profissional. A partir do momento que você é aprovado, que você já participa de um plantel, você conseguiu já um objetivo dificílimo de conseguir. Então, não tem que se cobrar ou se colocar uma pressão em cima. Eu acho que é muito importante. E aí sim entra o fundamento. Eu acho que Deus, nessa altura, nesses momentos e outros muitos, é fundamental também para a gente ter esse equilíbrio emocional. Esse equilíbrio emocional hoje é importantíssimo. Então, como o Matheus falou, é exatamente isso. Muito legal. E imagino que você naturalmente já se apaixonou pelo futebol, né? Com Como certeza. É que foi? Desde criança? Desde criança, né? Tava falando aqui, né? Antes, eu já na cama, quando eu tinha, sei lá, 5 anos de idade, já gostava de pular. Aí ia pra garagem, ficava batendo bola na garagem. Era faminha. Você sempre quis ser goleiro. Sempre quis ser goleiro. Na terra de guarda-redes. Guarda-redes. Também não tinha talento nenhum pra ser jogador de Então, eu cheguei aqui, sei lá, deve a vontade ter superou, feito 2 treinos ali na linha, mas... mas você tentou jogar na linha ainda? Não, pra ver, né? 5, 6 anos? Quando iniciou, normalmente põe na linha. Mas E não aí rolou. eu falei assim pra mãe dele, falei, olha, eu não vou vir mesmo, porque ele não tem talento, não. Traz ele pra se eu acho que foi na divertir, escola. Depois ela falou pra mim, agora você tem que voltar a ver ele. Eu falei, é mesmo? Ela falou, você tem que voltar a ver ele, porque ele no gol é diferente. Eu falei, olha, se na linha... Aí eu fui ver, eu falei, até que no gol, acho que isso dá foi pra... na escola, não foi? Foi no futebol da escola. 7, 8 anos, é. Isso eu posso confirmar. Eu treinava, a gente tava falando em off aqui, eu treinava com o Matheus na Cracknet. Acho que a gente tinha 9, 10 anos, né? 8, 9, 10 anos. Olha só.
E de verdade, lá tinham outros goleiros também, mas só que o Matheus era absurdo. Absurdo. Ele era mais baixinho. Você era, não sei, Eu assim... era. Acho que você era um dos mais baixinhos da turma. Era. Só que no Exatamente. gol, a técnica que ele tinha era absurda. É. O jeito que você dava ponte, o jeito que você agarrava. Tipo assim, era um goleiro... Um mito no gol, cara. E Sério a mesmo. gente ficou meio assim também, putz, né? Será que pra ser goleiro tem que crescer, É, né? e daí Ficou você- meio, é, a gente exatamente. ficou meio balançando, né? Tanto é que um dos motivos e Pra ir que a pra gente Portugal. ficou... Né, pra ir pra Portugal também, mas que o Braga ficou também, foi Ah, que a sim, gente sim. fez um exame de altura, né? Putz, até onde você vai chegar, né? Porque não adianta, se você não for É porque, crescer, assim, não tem projeção. né? É. O que a gente começou a perceber? Que na Europa, principalmente o europeu, a cultura europeia é um pouco né, bem diferente da nossa no sentido de esperar as coisas. São menos ansiosos, são muito longo prazo. O brasileiro é mais imediatista, quer tudo para amanhã. Se for jovem, então, tem que ser... Era para Pra ontem. ontem. Então assim, e a gente começou a perceber que aqui no Brasil eles queriam já goleiro grande. Não, tem que ser grande. Mas tem que ser grande 12 com 12 anos. O importante é ser grande quando chegar lá no profissional. E a gente encontrou isso. Então, vamos para Portugal, porque a cultura europeia, se eles entenderem que você tem potencial, qualidade, eles vão esperar. E isso a gente já sentia. E foi exatamente o que aconteceu. Quando a gente fez o teste no Braga, um diretor do Braga veio e falou: ó, Rubens, gostamos dele, é muito bom tecnicamente, mas ele tem que crescer, que se não crescer, não vai ser jogador. Ou goleiro, nesse caso. Aí, tá. Então que a gente vai querer fazer um exame nele, de teste, para ver se ele vai chegar na altura ideal que a gente exigida. Porque pra gente não importa se ele chegar daqui 4 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos. Importa que ele chegue. Olha a diferença de mentalidade. Olha aí. Não estou preocupado com os resultados agora. A gente está preocupado com onde a gente quer chegar com ele. Eu falei, então tá bom, vamos embora para esse exame. Ótimo que a gente já fica sabendo também. Que a coxa tira se for possível, tira até da cabeça. E aí deu tudo certo. O exame provou que ele é passado dos 1,85 e hoje já está na altura ideal. Essa é a nota de corte, né, do goleiro. 1,85 é o mínimo. 85. É, Exatamente. hoje em dia isso É. Mas você tem alguns outros que se destacam abaixo. Exatamente. Tem o Ian Sommer, que O tem Ian 1,83, Sommer, né? Tem Diogo 83, o Raya no É. Arsenal também. Então, o Navas, né, que a gente falou no O off Navas, também. então, não. O próprio Navas, Cacilhas também, multicampeão né? no Real época, Madrid. muito O Cacilhas também, O quanto que ele Cacilhas tinha? tinha 82, 83, acho, né? Por aí. 83. Campeão de Copa do Mundo, né? Sim, então- sim. Mas lógico, né? Você tem Quem uns é da destaques. formação tem essa preocupação, não. Ah, Tem que sim. ser alto. Hoje tem 1,87, né? Exatamente. Então, já bateu a meta. Já passou um pouquinho, Mas né? deixa eu Já te não leva mais perguntar. gol de cobertura. O quanto... Não Somente leva. só do Thiago. Não leva. Não, eu não consigo mais fazer. Já te desanimou ou não? O Thiago não tá Nossa. muito no futebol hoje. Não, hoje em dia é Nem terno e arrisca. gravata e livre de direito e tá bom demais. Mas só um Tá rachinha com os política amigos agora. acontece. Nossa, mas você joga... Você não pode jogar rachinha, né? Não, eu não posso. Ele dele. Mas Cara, você, mas você, profissional, meu você amigo. joga um rachinha com os Joga amigos. às vezes, Ah, joga. Aguento faz uns uns 20 golzinhos. minutos ali, mas faço. Eu não perco, eu treinei na craquinete, né, cara? É, a base é boa. A né? base é boa, a A base é formação boa, é a boa. formação é boa. É, excelente essa aí. E deixa eu te perguntar, quanto que te preocupou essa questão da altura? Foi algo que você ficava pensando, cara, eu Foi. vou crescer. Quanto que isso te trouxe alguma angústia? Trouxe. Quando eu tava no Palmeiras, eu já via que eu era ali um menorzinho. Tanto é que tem uma história engraçada, né? O meu vô, às vezes, ia ver o treino e aí ele ficava de longe me procurando. Eu falava, vô, eu sou o menorzinho, velho. Só você me assistir aí. Só procurar pelo menorzinho. Aí... Não, mas sempre me preocupou também. Sempre falava com meu pai. Falei, caramba, né? Tem que Mas passar o disso seu aí, avô sabe? e o seu pai são altos, né? Então, mas é que mais por causa da minha mãe, eu acho. Minha mãe, tá. ela é Ela é alta mais- pra mulher, é. Entendi. E, cara, preocupou a gente. Só que, tipo, chegou uma época, um ponto depois, acho que depois que a gente foi aprovado no Braga ali, foi preocupando menos, eu diria. Foi preocupando menos. É, mas a gente sempre fica com essa Quanto que foi o seu Essa estirão? coisa na cabeça. Você bombou ali, em pouco tempo você cresceu bastante. Acho que foi dos 17 pra 18? 17 Olha pra só. 18, Olha é. aí, já meio que em Já cima. meio né? que em Assim, cima, demorou. é. Olha aí. Demorou um pouquinho. E você vai crescer mais, né? Porque até 21, Até né? 21, então a gente... sabe? Pra você Posso ver chegar. a, Um que eu falo centímetro dessa- ali da, já da tá 1, 2 mentalidade, né? De centímetros, esperar. É. Nós estamos falando há 2 anos atrás que deu o É. estirão. Então, dos 6 que a gente tá, 4 ele passou baixinho. E passou baixinho e desafio, porque aí não joga, tem dificuldade, não é o preferido, vamos dizer assim, dos treinadores, mas eu falo para ele sempre, o importante é o propósito. Aonde você quer chegar, né?
o caminho, o processo, eles vão ter essas dificuldades. Foca no propósito, foca na onde você está, no objetivo e siga em frente, fé em Deus e vai em frente. Não porque baixa a gente costuma falar, né? O treino, você treina para você. Você está treinando para você. Então, quando você tiver oportunidade, você tem que estar preparado, né? Independentemente, né, de altura. Cara, pode mudar tudo, né? De hoje para amanhã. E especificamente, isso é um ponto que para quem vê bastante futebol, a posição de goleiro dos 11 é um só. É um só. Atacante pode ser 3, meio campo vários, pode testar em várias posições. Goleiro é um só. E só. Goleiro, talvez do treinador, seja o cara ali de mais confiança que ele tem que colocar. Um só e joga os 90. E joga, o goleiro só vai sair se exatamente. acontecer não é substituído. alguma eventualidade. Como que você encara essa disputa aí? Porque tem outros goleiros no Braga também. Sim, sim. Como é que você luta assim, pô, não, eu estou contra eles, eu preciso ser melhor que eles, ou você olha pra você, a sua evolução? Cara, eu penso assim, eu acho que ali, os goleiros em si, eu acho que é um grupo mais unido, né? A gente até costuma falar isso, é um grupo mais unido ali. Tipo, a gente é mais parceiro, assim, um do outro. Eu acho que pelo menos no Braga era o intuito. Então, porque da mesma forma que eu quero treinar bem, eu também tenho que treinar bem o meu companheiro. Porque o treino o específico de goleiro é muito assim. Então, pô, você tem que treinar o seu companheiro também, porque ele vai te treinar bem, vocês vão ter uma competição saudável, né? A competição tem que ter. Mas da maneira saudável. Então, assim, quando for fulano jogando, eu vou estar lá e vou estar apoiando ele, entendeu? E quando for eu jogando, ele da mesma forma também vai estar ali do meu lado. Então, acho que a competição tem que ser saudável. Então, a concorrência existe em todos os lugares, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que o grupo dos goleiros dependem de nós próprios, né? Para ter um bom treino, para ter bom rendimento. E eu acho que é isso, ajudar a treinar o seu companheiro, né? Então, Pimenta, eu já tive a oportunidade de ver um treinamento de goleiro. Não sei como é lá no Braga, mas, meu amigo, assim, o negócio é feio, cara. O negócio cansa. Não é? É cansativo. Pelo amor de Deus. Intenso. Eu acho que é pior repetição. até que os jogadores de linha, cara. E detalhe, né? É mais intensidade, é mais trabalho. Tem um chega risco mais de lesão cedo. maior? Por se jogar, por... Não, porque eu acho que você se adapta. Né? Você acostuma, entendeu? Vai calejando, né? Você vai adaptando, vai treinando bem. Então, eu acho que é mais isso. Então, tipo, não sei. Acho que não sei se lesiona mais, mas a intensidade é maior, é mais repetição. É aquilo, assim, a gente chega antes do treino começar, então, sei lá, meia hora antes do treino já tá começando a treinar. E às vezes depois querem fazer finalização, tem que ficar os goleiros lá treinando. Então, é mais puxado. É verdade. Uma pergunta... Pode fazer. Não, pode fazer. Então vamos lá. Só para não parar o assunto. Mas uma pergunta que eu quero fazer pro Rubens, pro seu pai, é o seguinte. Para quem quer ser jogador, para quem quer ser atleta, quais são os elementos, o que o atleta tem que carregar com ele, que ele não pode soltar de jeito nenhum, para ele conseguir chegar no objetivo dele, né? Eu acho que são vários elementos, né? É difícil a gente até mensurar o principal. Mas são vários elementos que nós temos que carregar e ter. Primeiro, é saber que você não pode se distrair com nada. O foco principal é o futebol. Em todos os aspectos. Tudo tem que ser mais importante. Tá com a família. Se for preciso não tá com a família, o futebol não pode balançar. Tá num período de namoro. A namorada não pode ser mais importante. A saída não pode ser mais importante. A comida não pode ser mais importante. Nada pode ser mais importante. Então, você tem que ter assim, muito convicto disso. Claro que você vai regular isso depois, de uma forma de colocar. Então, você entender que aquilo é o mais importante da sua vida. Estou falando em termos mesmo de futebol. E depois, dentro disso, você indo em cada situação que seja necessária, você ir melhorando. Bom, eu preciso... A alimentação, ela precisa se alimentar dessa forma, precisa descansar dessa forma, eu preciso viver dessa forma, eu preciso ter esse tipo de atitude, eu preciso ter esse tipo de comportamento, e aí nós vamos destrinchando, você sendo melhor em cada área necessária. Mas o principal de tudo é você colocar em primeiro lugar. E não tem espaço
para distração ou para partilhar algum tipo de outro plano B, vamos dizer. Porque toda gente é criada, se não tiver o plano B, se não tiver no plano A, mas já tem... A gente é educado assim, né? Na família. Os pais, assim, ó, você tem que ter o plano B, você tem que ter o plano C. E no futebol, se começar a pensar, olha, se não der certo no futebol, eu vou virar isso aqui, eu vou virar isso. Olha isso. Você já está abrindo um espaço. Divide muito o pensamento, você acaba não focando, né? Sua intensidade. Porque aquilo, na hora da dificuldade, você pode correr o risco de pensar, talvez se não der certo também se não der certo, eu vou ser piloto de avião, não é? Então, muito interessante. Muito interessante isso que ele está falando. Eu, por jogar futebol há muitos anos, tem muitos amigos meus hoje que infelizmente não conseguiram essa carreira exatamente porque eles comentavam, né? Qualquer coisa eu vou fazer uma faculdade disso, daquilo. Não priorizava, né? Não tinha essa convicção, né? Tem que ter. E isso tá sendo aplicado, tipo... É que a gente tava brincando antes aqui, da conversa, o Thiago é o cara do futebol e eu sou o cara dos outros assuntos. Mas isso é aplicável, eu acredito, pra tudo que a gente tem de propósito na vida, né? Cara, se você divide muito o seu pensamento, você automaticamente tá cogitando perder. Exatamente. Então, assim, abriu espaço. Né? Então assim, é o tipo de pensamento que divide muito. É uma mentalidade, né? É a mentalidade. Até ia perguntar sobre isso na experiência de vocês. Eu acredito que todo mundo que assistiu uma partida de futebol pensa como que os caras que estão lá jogando, tipo, como eles estão reagindo, porque vocês estão lidando ali com a pressão do jogo, mas também às vezes a pressão da torcida. Nossa, a torcida deve tipo, isso deve ser desafiador. Então, como que é essa experiência para vocês hoje? Né, o Rubens eu necessariamente já tive mais essa pressão. Já tive mais essa pressão. No estádio cheio. O que eu falo sempre, assim, vamos dizer, pressão de torcida, não tirando pressão do futebol, pressão de um estádio, que você vai pergunta. Eu sempre mentalizava assim, é muito mais pressão, é muito mais difícil jogar onde não tem ninguém. Porque se não tem ninguém, não tem torcida, não tem ninguém, é sinal que eu estou jogando em baixo nível. Se tem estádio cheio, 100 mil pessoas, 50 mil pessoas, seja gritando a favor ou contra, é sinal que eu estou num patamar muito alto. Então, eu tirava isso com uma motivação. Olha onde eu cheguei, onde eu vou jogar. Então, isso tem que me inspirar, isso tem que me motivar. Não é? E muitas vezes a pessoa tem esse processo no reverso. Quando tem ninguém vendo, agora eu vou soltar, vou jogar, fácil. Quando enche, aí... Você falou do Kaká, o Kaká falou sobre isso, né? Agora que tá bom, agora que tá espetacular, tudo cheio, tô sendo uma visibilidade incrível. É hora de eu mostrar meu talento, de eu aproveitar onde eu cheguei. Então, é olhar para aquilo como motivação e não como medo. Né? Então, e aí entra um pouco da parte cristã também. A Pimenta, nós estamos falando sempre que, né, o cara que tem o amor de Deus vai espantar todo o medo. Se você entrar em oração, entrar no momento ali de falar, olha... eu posso ter um período aqui de medo, porque tem muita gente, está sendo televisionado para o mundo. Você chega num patamar, às vezes, há jogos que é visto para o mundo inteiro, então você não está só vendo ali, sendo visto por 40 mil pessoas. Essas 40 mil pessoas não é nada perto daquilo que está sendo transmitido e depois repercutido ainda com reprises e tudo mais. Então, é tirar esse medo e trazer essa confiança, essa coragem. E aí eu acho que Deus também atua ali na hora e vai te dar essa tranquilidade de poder... praticar aquilo que você tem do seu dom, né? Legal. Passando pro futebol. Futebol. Teve alguma torcida, o Matheus também já jogou várias partidas, teve alguma torcida que dava medo? Algum jogo que você jogou, que você olhou pra torcida e você ficou apavorado, uma coisa assim, uma pressão muito grande? Porque jogar em Porto, Palmeiras, Corinthians... Tá ligado? Jogam clássicos. Vasco. Né? Um Porto e Benfica. Vasco no São Januário, enfim. Teve alguma torcida aqui que... Eu penso assim, que todas essas torcidas, mais no Brasil, talvez, a gente fica um pouco de receio, é ameaçado. Não é? Eu, por acaso, tive a felicidade de nunca ser ameaçado de morte, como alguns atletas já foram. Eu acho que isso balança um pouco, tem esse receio, mas eu acho que todas essas torcidas que eu joguei, todas elas, você sente quando você perde. Quando você perde, é complicado. Então, por isso que eu acho que o cuidado
que o extracampo é importante, porque quanto mais você se exibe, quanto mais você aparece, eu sempre falo para jogador, você quer colocar tatuagem, brinco, virar o cabelo, pintar de azul de um lado, verde do outro, por aqui, você faz o que você quiser, cada um tem sua vida. Mas eu não aconselho a fazer isso, porque você está se expondo a um risco, porque isso vai chamar muito mais atenção, porque o torcedor, o que ele vai olhar? Então tá preocupado com o cabelo, tá preocupado com a tatuagem, tá preocupado com isso em vez de jogar futebol. Então você começa a abrir alvos para você ali então você tem que ter eu acho que isso você tem que ter muita confiança em você, ou ser um craque fora da curva, que aí esses daí fazem o que fazem, acaba, mas nem todos são assim, nem todos são Neymar, nem todos são Cristiano Ronaldo, apesar do Cristiano Ronaldo não fazer esse tipo de coisa. Então acho que se preservar também, se ser inteligente, preservar algumas coisas é importante, porque isso está mostrando, de certa forma, onde você está focado. Você está focado com o seu cabelo ou você está focado em fazer um bom futebol? Você está focado em mostrar sua tatuagem, que tem uns jogadores que pegam e puxam o braço. Calção, né? Para mostrar as pernas. Então, eu falo assim, aí já está entrando, vamos entrar no lado espiritual também. Talvez se a pessoa estivesse em Cristo, ela ia falar, não preciso disso, não quero isso. Uhum. Então, acho que você vê como é que em tudo... Como é que Deus pode atuar em tudo, a gente pode tudo te ajudar para você ter discernimento das coisas. E eu falo assim, hoje, muito desse discernimento que eu estou falando aqui, eu fui conhecer há pouco tempo. Né? Porque eu também fazia as coisas que eu fazia, que eu achava que era legal, que eu achava que era da moda, que eu achava que importa quem tem a ver com a minha vida. E não, eu acho que então tem que tomar esse cuidado para que essa pressão diminua. Mas, como eu falei, você só vai sentir medo se você não ser profissional. A partir do momento que você é profissional, eu falo, mas você faz o seu melhor, você está se dedicando, você está cumprindo o seu treinamento, você não chega atrasado, você é profissional, você faz tudo certo, não se exibe tanto, não chama tanta atenção. Dificilmente você vai ter medo. Porque o que tem medo é aquele que deve alguma coisa. A partir do momento que você está centrado, sabendo o que realmente você tem que fazer, do que você é, o seu comprometimento, você não vai ter medo, eu acho. Muito bom. Matheus, já passou por uma partida difícil? Cara, já passei uma partida difícil. Uma partida que até hoje você martela. Já passei uma partida difícil. Aliás, é o último agora contra o Porto. Mas assim, difícil, né? Não acho que foi difícil, acho que foi um pouco inesperado. Eu diria, uma vez que a gente estava no torneio lá de Marrocos, estava fazendo um bom jogo. Você estava em Marrocos? A gente estava fazendo um torneio lá, estava fazendo um bom jogo, acabei falhando numa bola, acho que essa foi a partida mais difícil. Só que é diferente o aspecto, né? Porque a gente joga nos estádios, joga nos campos, só que não tem o público que tem numa partida profissional, né? Mas de tem grandes a cobrança, times, né? Mas tem a cobrança ali de que você tá ali, que você quer fazer sempre. Você não quer errar, você quer fazer o seu melhor sempre. Só que é normal, acontece com todo jogador erra, todo jogador vai errar. E goleiro é injusto, né, cara? O goleiro pode fazer um monte de defesa o jogo inteiro. Exatamente. Se ele falha... E a gente, aquilo que a gente tá falando do treino, né? Então a gente treina, o mesmo movimento, o mesmo exercício, várias repetições, às vezes chega no jogo, acaba falhando, acaba errando. E às vezes aquilo que você tinha perguntado, né, do colega da profissão, às vezes tem coisa que só o goleiro vai entender o outro goleiro. É engraçado isso. Então, tem coisa que a gente passa que só quem é goleiro vai entender a perspectiva, né? Então, eu acho eu acho que a falha, que nem no caso que aconteceu com ele, já aconteceu com vários, quando acontece... É uma coisa natural, qualquer profissional. Não é só nem ser natural, acontece, não é natural, mas nos ajuda a melhorar, a saber lidar. Como que eu vou saber lidar com o erro ou com a dificuldade se eu não tiver dificuldade? Então, eu acho que é ensinamento. Eu acho que isso também vai acontecer. Eu falei para ele, não vai acontecer vai acontecer duas. Por quê? Porque é um treinamento. Deus está te preparando para que amanhã, depois, se errar num jogo grande, você saiba o comportamento, sabe reagir àquilo. Não ir para baixo, né? Não desanimar, não desfocar, não perder o foco. Então, ainda mais o goleiro, né? Ainda mais o goleiro, porque você falha. Se não conseguir perder a confiança e ir para baixo, você vai falar de novo. Então, isso é muito para eles, muito importante para o crescimento. Para o crescimento. Então, quando acontece aqui, a gente fica chateado, fica triste, mas eu olho depois como ele comportou depois do erro. Como que você se comporta depois do erro?
se comportou bem, se assumiu, reagiu e eu acho que isso que é o porque se errar, você começa o jogo, 5 minutos de jogo, você erra, toma um frango, como é que você vai deixar abalar? Tem mais 85 pra continuar, Mais então, acréscimo, velho, né? é mais acréscimo, então... Mas você falou da partida do Porto, acho que não foi uma partida difícil, acho que foi uma boa partida. Não, eu falei foi uma no sentido... eu falei no muito sentido boa. não de difícil de você mas ter é jogado... contra o Porto, né? O Porto é um time... exatamente. Eu falei pra ele que foi uma partida, assim, talvez mais... Não falo difícil no sentido de ele ter jogado mal. Muito pelo contrário, entrou muito bem. Mas foi numa pressão, porque o goleiro foi expulso e com 5 minutos contra o Porto. Nossa. E ele entra nesse jogo, você imagina, é uma pressão. Eu falo no sentido de uma responsabilidade, uma pressão com um a menos. Então, talvez tenha sido um jogo emocionante, vamos dizer assim, não... difícil. Mas acho que depois que você entra ali, depois que você entra no jogo, pega o ritmo, você vai embora. Você só faz aquilo que... Você tá no jogo fazendo aquilo que você treina toda semana. Então, eu só tenho que replicar no jogo aquilo que eu treino todo dia. E aí você pega ali e vai embora. Agora, Penta, eu lembrei foi muito de uma bom, coisa. né? Você gosta das coisas espirituais? A gente falou de 6 anos. Eu ia falar isso o resto do podcast. A gente tá falando aqui de 6 anos em Braga, desse tempo que ele tá lá, tudo que a gente conquistou, mas não foi uma decisão do nosso, assim, eu vou e pronto. Isso aqui a casa aqui nos ajudou muito, a gente entrou em oração, se era isso mesmo que a gente devia tomar de decisão, porque sair do país, ir para lá, ele tinha 13 anos, tinha 13 anos de idade. Caramba. A gente precisava de alguns sinais, a gente precisava de algumas confirmações para tomar a decisão. Para que a gente não queria ir lá e voltar. A gente queria ir lá e triunfar. A gente queria ir lá e vencer. A gente que sabia dos desafios, sabia das coisas que nos encontrava, para a gente poder fazer a vontade de Deus na nossa vida. Então, quando a gente foi, eu me lembro que a gente passou um bom tempo aqui em oração, pedindo algumas confirmações, e depois que essas confirmações vieram, a gente estava seguro de que, por mais que acontecesse o que acontecesse, a gente ia passar um bom período lá. Não sabia quanto tempo. Eu imaginava até, acho que no mínimo 5 anos. A gente já foi em 6, vai para a 7ª. Mas eu tinha essa convicção e essa confirmação veio. E depois de tudo isso, a gente foi para lá. Fizemos aqui um ato profético de envio, que foi muito bem direcionado, né? Como a gente se posicionou. Então, acho que é importante para vocês, jovens que estão vendo, quando for tomar uma decisão, quando for ter que fazer uma decisão de mudança de vida, mudança de cidade, mudança de país, de emprego, tentar levar isso para as mãos de quem está ali na paternidade, tentar ajudar porque às vezes a gente não tem certeza, são decisões difíceis, e eu já tomei muita decisão sem ter esse, vamos dizer assim, esse aconselhamento ou essa confirmação, e decisões acabaram sendo, depois eu tendo consequências difíceis, duras. Então, eu acho que isso também eu gostaria de deixar aqui bem explícito, claro para quem está ouvindo. Esse cuidado do lado profético é muito importante, né? Tem um pessoal... A gente vai passar... A gente recebeu várias perguntas. Várias perguntas, da nossa torcida. Até vou querer puxar a pergunta da Lívia. Dos nossos adeptos. Que tá mais aqui para baixo, lá para baixo. Os adeptos. A gente vai puxando as perguntas enquanto a conversa vai rodando. Eu acho que a da Lívia... Vou ler então. Mais cabe, pode ir. Lívia. A Lívia. É porque tá escrito o nome dela aqui, Lívia. Mateus. Em algum momento você já sofreu algum tipo de comparação em relação ao seu pai? Como, por exemplo, seu pai era melhor. Boa pergunta. Ou você não joga tão bem quanto ele. Como que você lidou com isso? Cara, no ambiente do clube, lá em Portugal, muitas das pessoas que trabalham com a gente, parte do staff, né, parte da estrutura do clube em si, até os amigos nossos sempre falam assim, putz, né? Tem uns que conhecem meu pai, que é da época do meu pai, né? Que viu meu pai jogar, né? São todos. Então, muitas das pessoas hoje na estrutura do clube chegaram a assistir meu pai jogando, né? E a gente acaba conversando muito sobre isso, né? Só que... E aí eu falo assim comigo, falei, caramba, né? Que legal, que interessante. Então, e às vezes eu penso assim, putz, meu pai teve uma carreira muito grande, né? Então... um dia poder chegar lá, eu penso dentro de mim, né? Se um dia eu poder chegar onde ele chegou e conquistar o que ele conquistou,
Tipo, é uma meta, é um objetivo, né? Legal. Agora, a parte da comparação individual em si, eu e ele, quem que é melhor, quem que não é, eu acho que é meio difícil analisar porque as posições são diferentes, né? Então, sei lá, Com se fosse certeza você é muito melhor que eu. se for analisar ele jogando Se no chutar a gol, bola, eu não vou pegar uma. entendeu? Então, tipo, Ele era o lateral por esquerdo. causa da posição, a comparação individual ela fica um pouco mais difícil. Mas eu acho que em termos de carreira, assim, eu acho que é uma comparação que eu... É difícil as pessoas falarem isso, né? Por fora. Se as pessoas acham isso, talvez... É difícil... Eu acho que a posição, Compartilhar, por ser né? posição diferente, ele dificilmente não passou e dificilmente vai passar. Mas a carreira, né? Eu acho Mas, que talvez comparar possa- a carreira, carreira- eu acho que sim. Eu acho que... Mas a eu acho carreira que é também, legal, no né? momento, vai ser difícil. Pode ser que não tiver 30 anos, aí 32, que já passou por vários processos, aí podem querer, talvez, comparar a carreira. Mas nesse momento, ele está começando, tem oportunidade para ter uma carreira. Eu falo para ele, você tem talento, você tem oportunidade, você tem hoje uma boa base, que ele falou muito bem, e você hoje tem um conhecimento, pelo menos de uma base cristã, que você está ganhando, que vai te adiantar muita coisa e vai te proteger, vai te colocar em muitos lugares aí que você nem imagina, porque você vai estar mais preparado. Então, depende dele e a gente só apoia e dá a direção. E até é legal que a gente tem aqui na casa, fala muito sobre o princípio da honra. E a gente fala que quando um filho ele honra o pai, ele abre um caminho para acessar o que o pai carrega. Então, assim, o que o Rubens carrega a respeito do futebol, a respeito de tudo que você tem, que é graça de Deus mesmo. Sim. Ele acessa hoje e pode ir até mais longe, né, através disso. Isso é muito legal de ver. Eu tô lendo algumas perguntas você tá vendo? aqui. Até porque vai abrir também outras coisas mais, né? Porque eu acho que Deus, nesse tempo, Deus revelou muita coisa para mim, que eu falo, puxa, agora eu não jogo mais. Não é? Eu não jogo mais. Mas espera aí, opa, não se trata mais de mim. Sabe o que Se eu lembrei trata da aqui? minha geração, se trata daquilo que Deus vai fazer na minha geração, na geração dele. Então, eu recebo e falo, não, isso aqui é maravilhoso, porque não é mais para mim. Eu só estou sendo usado, sendo um instrumento para aquilo que você falou. Vai abrir muita coisa. Não para eu jogar mais, mas para eu passar para ele e ele seguir. Eu lembrei aqui da questão da comparação, né? Então, esse pessoal da estrutura do clube que viu meu pai jogar e tudo mais, até, ou os amigos do meu pai, às vezes brincam, né? E aí, será que você vai ter o pezinho do seu pai? Então, aí fica putz, Teu né? pezinho. Tomara, né? Se O for, pezinho, se não sei, for mas a mãozinha já tá bem melhor. A mão tá um bom melhor. goleiro com um pezinho de um jogador de linha, né? Ia ajudar os goleiros bastante. hoje, Que hoje em dia tá sendo bastante exigido, né? O jogo de pés no goleiro, né? Então, é mais ou menos isso que eu tava lembrando. Mas eu achei legal que você comentou, porque você não vê isso como algo que fira o seu ego. Tipo, nossa, eu Não, preciso ser melhor não. que meu pai. Mas você vê como uma Não. motivação. É uma motivação, Pô, se meu é um pai chegou objetivo, lá- é uma meta, né? Uhum. Poder chegar onde ele chegou. Fala muito de legado também, né? Porque seu pai tem um legado. Mas eu também não vejo A isso partir como... disso. Eu não levo isso muito, que nem o Thiago falou, Mesmo. pra não pesar. Não é uma pressão, Sim, é muito ótimo, tranquilo. Então, Muito bom. é um objetivo, né? Que a gente tá conquistando. Até tem uma outra pergunta aqui, mas essa é pro Rubens. E essa pergunta é da Isabela, famosa Belinha. É a seguinte, Rubens, como é ser agora um comentarista? Você agora ver de fora e ter essa sensação agora de... É do Porto Canal, né? Do Porto. Mandar um beijo pra Belinha, né? É, Belinha. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu penso que tudo tem que agora colocar alguma coisa que Deus mexeu, e mexeu mesmo. Não tem como eu passar uma oportunidade de estar aqui com vocês. E eu sei também os fundamentos que são feitos aqui, então tem que aproveitar a oportunidade para falar de ser comentarista e também de alguma coisa que não foi por acaso. Eu fui para Portugal trabalhar com escola de futebol, que era a Cracknet, tinha uma unidade lá da Cracknet. Eu fui para lá quando eu cheguei em Portugal, e fui procurar uma casa para congregar, e eu falei, para onde eu vou, né? Comecei a procurei uma ou outra, até que Deus me mostrou uma casa que não é nem em Braga, é na Póvoa de Varzim, que é uma cidade que dá uns 40
40 minutos. Então eu ando... 40 minutinhos. Em Braga tem várias igrejas, até conhecidas, como a Lagoinha, como a Mevan, já abriu uma sede lá. E eu fui... Deus me colocou numa casa na Póvoa de Varzim. E lá eu recebi uma palavra, uma pessoa me parou e falou: Rubens, eu preciso dar uma palavra para você. Então, assim, tudo quanto é palavra eu pego. Eu peguei, amém, recebo e fico atento. Quando a gente recebe palavra profética, a gente tem que ficar atento ao que Deus vai fazer. E ela falou assim, eu quero te dizer que Deus falou que vai abrir uma outra porta para você. Não sei o que é, não sei o que vai acontecer. Eu só sei que eu tinha que te falar isso. Deus vai abrir uma porta nova de trabalho para você. E eu, amém, recebo. Falei, mas aonde? Que eu pensava comigo, falei, aonde que vai acontecer isso? E passou um tempo, o Porto, que eu joguei no Futebol Clube do Porto, e lá tem uma televisão, que é do Porto Canal, me chamaram um dia lá num jogo do Porto para fazer um comentário, e aí fui uma vez, eu falei, não, fui uma vez, fui duas, fui três, e fui indo, de vez em quando me chamavam uma vez por mês, duas vezes por mês, e eles estavam fazendo uma avaliação, um teste, se eu tinha condição de comentar os jogos. E até que depois de 4, 5 meses indo assim, esporadicamente, ainda sem ser contratado, eles falaram, olha, a gente queria que você fosse um comentador oficial, um contrato aqui direto. Comentador. Aqui é comentarista. Aqui é comentarista e comentador, e você toparia? Aí me explicaram as condições, como que seria esse trabalho, como que seria o contrato, como que eu seria remunerado, e eu falei, claro, aceitei, obviamente, já são 3 anos já que eu estou sendo comentador lá, o comentarista, e até hoje eu agradeço a Deus por essa palavra, que você vê como é que a gente depois, quando anda no caminho, a gente tem que estar muito antenado com isso, e está sendo maravilhoso. Agora, sobre a pergunta, está sendo maravilhoso, descobri uma nova profissão, vejo o futebol de fora. É um clube que eu amo do meu coração, um clube que eu joguei, tem muitos amigos lá, aprendi muito na área da comunicação, aprendi a entender como é que funciona, cresci lá dentro, venho crescendo, comecei no pré-mate, depois eu fui indo para outros programas que é o pré-jogo, né? Pré-jogo, né? Antes do jogo tem o pré-jogo, tem análise, né? Depois eu já faço os programas toda segunda-feira, já sonorizo jogos, já faço bastante coisa dentro do canal, e a gente está crescendo lá também, eu vi muita coisa nova por lá, e eu descobri que Deus tinha algo novo para mim, e esse algo novo, e agora me aperfeiçoando, vem me lapidando, e eu estou muito feliz também por isso, por ser no Porto, e por coincidir também de poder a gente está próximo. Então é um trabalho que não exige tanto em termos de horário, eu consigo sempre, é só a época de jogo e à noite, então a gente consegue estar muito junto para ajudar ele na carreira dele nesse período. Então Deus teve esse cuidado de me colocar um trabalho lá, onde eu trabalhasse numa hora e pudesse estar com ele, estar presente, mais presente com ele no dia a dia, a gente indo para o treino, conversando sobre treino, falando. Então é isso aí. Muito a pergunta legal. sua já gerou Muito um bem, testemunho, muito tá bem. vendo? Tá vendo? Uma legal. pergunta mais direta, mas que eu achei muito interessante. Essa aí é capciosa, essa pergunta, hein? se quiser cortar, porque essa é polêmica. O Sandro perguntou. Rubens, Nossa. e também acho que serve para Matheus. Pra quem você vai torcer no Mundial de Clubes? Porto ou Palmeiras? Nossa senhora, velho. Essa Agora é quebrou boa. as pernas deles. Ó, Eu sabia que um dia vinha essa pergunta. velho. Essa. Eu sabia que um dia ia vir essa pergunta. Você pode passar a vez 3 vezes. Você sabe qual que é a minha sorte? Pode pedir cartas. Sabe qual que é a minha sorte? Que 2 se passam, qualificam para outra fase. É verdade. Então, Olha. eu vou torcer pro Palmeiras e pro Porto. E pro São Porto 2, passar. não é uma final, não é minha meia final, não é uma semifinal. Então, que passe os 2 e vença os 2. Muito bem. Tá, no grupo tem o Inter Miami e o Tem um Al-Ahly. time do Egito, né? É, o Al-Ahly. do Egito. Não o Al-Ahly é chatinho, viu? Eu vou torcer. É a maior torcida do Egito. Diz que pelo menos são fervorosos. A gente tá na expectativa. Não é um de ver grupo como fácil, né? Não, é um grupo fácil. Acho que pra nenhum dos times aí. É um Eu vou grupo torcer pro pegado. Palmeiras.
Vai torcer pro Palmeiras. Tem que Olha torcer aí. pro Palmeiras. Olha Isso é só. Braga. Ele Sabe joga o que no que é isso Braga, aqui? né? Ele É joga no espírito Braga. bracarense. É espírito bracarense Como é já. que é a Eu joguei no rivalidade Palmeiras lá? também, pô. Não esquece. Tem um motivozinho a mais. Mas como é que E o é? Porto, não vou torcer pro Porto, eu torço pro Braga em Portugal. Como é que é a rivalidade? O Porto, o maior rival do Porto é o Benfica, né? É o Benfica, do Porto. É o Benfica. E do Braga? É o Vitória de Guimarães. Vitória de Guimarães. Tem- Mas tem Porto e mais Braga... Você sabe o que eu ainda? Que eu joguei no Vitória de Guimarães. E ele jogou no Deus é, imagina. Nossa, é mesmo? né? Que da hora. Mas isso são pros adeptos. Nós não temos essa rivalidade. Inclusive, alguns treinadores lá no Braga já zoaram eu por causa disso. Olha aí. Você- Mas ele jogou Mas com foi na Uma resenha, dúvida, né? Na uma brincadeira. dúvida, assim, você é... O time do seu coração é o Palmeiras. Hoje no Brasil é o Palmeiras. Mas quando você é mais novo, você jogou também no Corinthians. Joguei no Corinthians. Olha a pergunta. Vamos lá. Vamos lá, fala Vai. aí, como é que foi essa Putz, experiência? coloca essa- Time da Saia infância, time da infância. O Vozão é corintiano. Talvez por causa disso. Meu pai é corintiano, me ensinou a ser corintiano. E eu fui gostando muito do Corinthians. Então, minha infância foi ser corintiano. Mas desenvolveu um amor pelo Palmeiras, porque eu fui formado no Palmeiras. Então, eu tinha uma infância corintiana, que eu sempre torci pro Corinthians. E quando eu fui para o Palmeiras, que eu fui para a base do Palmeiras, fui campeão da Libertadores com o Palmeiras em 99, primeiro título. Então, desenvolveu um amor e uma relação muito grande dentro do Palmeiras. E, então, eu falo sempre isso, foi um amor que se desenvolveu. Por isso que hoje eu tenho o Palmeiras, vamos dizer assim, como meu clube. Mas adoro o Corinthians. Eu acho que foi um sonho jogar no Corinthians. É uma sensação incrível. É diferente. É diferente. Ah, mas né? é A uma atmosfera coisa... da A torcida atmosfera é maravilhosa. Inclusive, perguntaram isso aqui, ó. Se quiser aproveitar a pergunta, que vai que é isso mesmo, né? Deixa eu ver só quem perguntou aqui, ó. A Maiara. Qual foi a torcida mais vibrante nos jogos que você já participou? Eu penso que a do Corinthians. A do Vasco também é A do forte, Vasco né? também é muito Do forte. Vasco. O Corinthians jogava no Morumbi na época? Caramba. Eu jogava, às vezes, Ou no Pacaembu? quando era o clássico, mas o Pacaembu. É, O Corinthians né? era a casa do Corinthians, a minha altura era o Pacaembu. E eu sempre olhava para aquela torcida e falava, eu queria ter essa sensação, quando eu jogava contra, de jogar a favor, deve ser muito bom. E é motivante. Então, tem essas situações que foram acontecendo mas eu não deixo de gostar, como eu joguei também no Botafogo e no Vasco, joguei no Curitiba e no Atlético Paranaense. Que a torcida do Atlético Paranaense também é... Ah, mas coisa acho de que no outro Brasil o Corinthians é Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo, É diferente. Mas isso na vida do jogador é totalmente compreensível. Marcelinho Carioca sempre foi flamenguista, mas ídolo do Corinthians, se identificou lá e corintiano naturalmente. Então, É isso. vai de cada da um. profissão, É né? isso aí. Uma outra pergunta aqui, só pra... A gente vai passar pra você, Matheus. Fica Tudo bem, tudo bem. Tem uma a gente pergunta. entrou Não, num fique em paz, caminho não, aqui. fique tranquilo. É só por curiosidade, Não, assim, fica mas tranquilo, tá tudo a certo. Belinha também perguntou, grande Belinha. Ela perguntou sobre a Copa de 2002. Copa de 2002? 2002? O É? Brasil foi campeão? Que o Brasil foi campeão. Que você estava no elenco? Não. Ah, então, Não. Belinha. Não. Pergunta. É. Mas você jogou essa época? Eu joguei Começou 2002. a carreira quando? Até 2002 eu estava em Portugal. Tava em Não, Portugal. quando? Tava prestado? no Porto. É que talvez ela deve ter visto, pesquisado alguma coisa, porque eu nunca fui pra seleção, mas eu sempre estava em pré-lista. Se a gente vê hoje Ah, agora, na saiu uma pré-lista. pré-lista agora Sim. do Brasil. Então, às vezes procura no Google, às vezes sai alguma pré-lista e como eu tava jogando fora, tava no Porto e tudo mais, às vezes saía pré-lista. Então, às vezes algumas coisas ficavam vinculadas assim. Aham. Pode ter Mais sido um isso. lateral que joga no Porto, um time enorme na Europa, realmente poderia estar. Mas Sim. também era uma A disputa concorrência com... era muito Não, grande, né? Roberto Carlos, né? Roberto Carlos, Júnior, Nossa, era... Felipe Atirson, Não era Serginho, fácil. e muita gente Muito boa. legal. Uma pergunta pra vocês dois. Uma partida, assim, que marcou muito vocês. A partida da carreira do Rubens, no caso, e sua também, que você se recorda. Não, que... pode responder primeiro. Enquanto ele vai pensando. Eu acho que a gente sempre tem... As pessoas, eu vejo assim muito, e não que não seja, tem muitas partidas importantes, tem jogos assim, vamos dizer, de grande montra, que eles falam em Portugal, né? De grande exibição, de grande patamar. Por exemplo, joguei Champions League, então podia falar vários jogos da Champions.
contra o Real Madrid, contra o Barcelona. Nossa. Poderia vir aqui e falar, joguei um jogo contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, joguei um jogo contra o Bayern de Munique, enfim. Mas eu acho que, para mim, a partida mais importante da minha vida foi Bragantino e Palmeiras, onde eu precisava de uma oportunidade para mostrar o meu futebol. Então, aquele jogo, porque eu estava numa fase em que ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era, e eu fui pro Bragantino emprestado pro Palmeiras. Eu estava fazendo essa transição de formação para profissional, então eu estava vindo com meus 21 anos e eu precisava mostrar meu futebol, e eu treinava no Bragantino, era reserva, emprestado pelo Palmeiras. Você foi do Taubaté pro Palmeiras? Do Taubaté eu fui pro Palmeiras, na base. E daí foi emprestado pro Bragantino. Aí depois, quando estourou a minha idade, que eu não poderia mais jogar na base, aí o Palmeiras me emprestou pro Bragantino. Entendi. E eu fiquei no Bragantino uns 4, 5, 6 meses. Ele só treinava e não jogava, não tinha oportunidade. E o Palmeiras era uma super máquina. Tinha Djalminha, Rivaldo, e outros mais jogadores, Luizão. Tinha vários jogadores importantes. E o treinador foi mandado embora, e quem assumiu como treinador me colocou como titular. E, curiosamente, o jogo foi justo contra o Palmeiras, que era o clube que estava me emprestando. Olha aí. Então, assim, um clube Não tinha isso um de clube multa, que, entre né? aspas, me rejeitou, vamos dizer assim, entre aspas, não quero você aqui, emprestar você pro Bragantino. E eu fico 6 meses sem jogar, e quando eu tenho a oportunidade de jogar justo contra o Palmeiras, que era a super equipe, né? Eram os Galácticos do Palmeiras. E a gente vinha muito mal, por isso que trocou o treinador Bragantino. E quando eu tenho essa oportunidade, a gente ganha de 5-1, 5-0 no Palmeiras, se não me engano, e eu jogo e arrebento com o jogo. Aí, dali pra frente, eu fui titular no Bragantino e minha vida decolou. Então, eu acho que esse jogo talvez foi mais importante pra mim. Que legal. E tem Bem no começo, Eu né? acho que o meu foi o recente agora, Braga e Porto. O 2-2 em casa foi... Que você prova de entrou fogo, com né? o goleiro expulso e ganhou. Foi uns 10 minutos de jogo, foi ali uma prova de fogo, Foi basicamente Jogou isso. 10 minutos. Não. Não, Eu o goleiro foi expulso. dele foi expulso com Ele tava 5 na minutos. reserva, ele tava no E eu banco. entrei no jogo. E ele entrou. É, Ou o seja, você jogo- nem sabia. Você tá Caramba. na sua Não, cabeça. do você nada. não Que sabe. Então, doideira. foi assim, do nada, Tem que tá literalmente, sempre do nada. preparado, né? Exato. Então, e a gente vinha de uma época... Eu tava um tempo sem jogar, né? E nos treinos mesmo, tava vindo de uma sequência muito boa desde o início da temporada, sempre na disputa da posição. E um jogo importante na fase final do campeonato, valendo a luta pelo título, né? Então, o jogo em casa, lotado. O nosso campo lá, o estádiozinho que a gente tem lotado, todo mundo assistindo. Uma visibilidade muito boa. E logo aos 10, assim, né? Surpreendido e consegui entrar, fazer uma boa partida. Eu acho que foi um dia muito especial. Agora, pra mim que foi difícil, Foi porque marcante. eu tava na arquibancada nessa altura. Torcendo pro Braga. Coração disparado. Braga e Porto, já tava nervoso porque era Braga e Porto. Porto é uma equipe do meu coração. Eu falei, vamos lá, é o filho que tá jogando, Mas tem é que o torcer filho, por ele. né? Ele entra nesse jogo e com 1 a menos eu pensava assim, e agora? Isso é uma oportunidade? Ou é um momento, uma bucha que a gente fala? Eu ficava assim, ai meu Deus do céu. Eu falei, não, vamos crer que é uma oportunidade que vai ser... Então foi também pra mim lá na Engraçado, a gente também tinha mais acabado difícil. de anunciar a renovação, né? Então foi logo tudo na mesma semana. Então, tipo, Isso, na mesma foi semana 3 que a gente dias antes. anunciou, 3 dias antes estava anunciando a renovação. E aí, E tem essa e aí chega no oportunidade. jogo e tem essa oportunidade. E foi muito bom, porque né, Correu tudo bem. Né? a preparação antes disso, desde o início da temporada, estava sendo muito forte. É. E foi bem legal. E querendo ou não, acho que a partir daí que você vai ter o início da sua carreira agora é só jogo assim, cara. Jogo exatamente. pegado, né? Jogo... Também teve um jogo bom em dezembro, né? São com desafios, o Chaves também, Sim, individualmente sim, foi sim, muito sim. bom. Mas esse Então, se marcou. esse foi mais até o marcante, até o momento na carreira. Foi em É um jogo abril, né? pesado. Foi em abril que Foi a pouco gente teve tempo. esse jogo. Meu último jogo tinha sido final de dezembro. Então, de final de dezembro até abril foi uns 3 meses, né? Por aí. Só. É. Então, foi, Marcou muito, bem. foi marcante, foi bem legal. Uma pergunta voltada à fé, né, que todo jogador de futebol enfrenta inegavelmente. Como lidar com as tentações e a vaidade que o mundo do futebol oferece? Porque, assim, às vezes você é lançado muito jovem, né, para um time grande,
como foi o Rubens no Palmeiras, ele no Braga agora. E o mundo do futebol, você é bem remunerado, você é famoso, as pessoas gostam muito, tem muitos admiradores, né? Como é que lidar com essas tentações, não deixar o ego subir? Como que vocês lidam com isso como profissionais? Cara, eu acho que é mais a parte mental, né? Eu acho que é muito importante. É aquilo que a gente falou do foco, né? Daquilo que você tem como prioridade, né? Na vida. Então, minha meta é essa, meu objetivo é esse, eu vou focar nisso. E aí eu acho que vai muito dessa questão da mentalidade também. E daquilo que a gente conversa em casa bastante sobre isso. Eu oriento muito, a gente conversa bastante. A gente fala para ele, ó, você tem que pensar o seguinte, você é um atleta profissional. Não pode baixar a cabeça quando as coisas estão ruins e não pode se vai e descer quando as coisas estão lá em cima. Você está na vitrine, está toda a gente falar bem. Você manter uma constância humilde daquilo que você tem que fazer. Não permitir, porque nas duas formas você está sendo vaidoso. Se você ficou triste, você é vaidoso porque você está preocupado com o que os outros estão dizendo. Então, você está com a sua vaidade. Não é? Se foi mal, estou triste, não sei o que. Triste, vamos dizer. Triste normalmente fica. Mas deixar que aquele sentimento te consuma. Então, isso também é um motivo de vaidade. Não é porque você perdeu que você não é vaidoso. É porque a forma como você se comportar é o que vai mostrar essa vaidade. Então, não, tá tranquilo, errei, não fui bem. É uma fase difícil. Força, confio no meu trabalho, vou continuar trabalhando. Nossa, fui melhor em campo, defendi tudo, sou agora o goleiro mais falado da internet, dos jornais, enfim. Tá toda a gente me elogiar. Então, pezinho no chão, porque vão te cobrar muito por isso. Então, não acha que o seu... Eu acho que essa balança, ela é importante. Por isso que a gente conversa muito, eu falo muito com ele sobre isso. A verdadeira, vamos ser frio, né? A gente tem que ser muito frio. Eu acho que é bem por aí. Tem que tentar ser bem frio com a circunstância. Vocês mencionaram muito sobre o tempo que vocês têm de conversa, né? Eu imagino que... Nossa Senhora! Eu imagino que o tempo assim, de mesa de vocês deve ser muito da hora, né? É muito legal. Ô, Matheus, o que você diria que é o principal conselho assim, que o seu pai dá pra você? Caramba, nossa Senhora. Ele é um mentor pra você, né? Com certeza. Legal. Eu acho que são todos. Ele te cobra muito? Não. Tipo assim, cobrar não cobra. Mas quando eu... Ele também não abre muito espaço. Mas quando tem algum lance no jogo que eu poderia ter feito melhor, ele fala, ele é sincero, ele não fica passando a mão na cabeça, sabe? Então, mas parte de conselho, tudo aquilo que eu passo na carreira e tudo mais, na vida em si, e a gente conversa muito, eu sempre pergunto tudo pro meu pai e ele sempre... Eu acho que todos os conselhos dele são importantes, tipo, sem exceção. E às vezes muitas das coisas que ele fala acontece, né? A gente tá até dando risada esse dia. Eu falei, pai, tudo que você falou aconteceu. É impressionante. E tá acontecendo, né? Então, é tudo, sem exceção. É um mentor, completamente isso. E ajuda muito porque aquilo que eu tava dizendo, Deus revela muita coisa no meu coração hoje, coisa que eu não conseguia ouvir. Meus ouvidos espirituais eram fechados, então ia muito por aquilo eu achar. Então, acho que hoje também eu tenho muita coisa assim que eu falo para ele, olha, vai com calma, vai acontecer isso. Você vai ver que se continuar desse jeito, as coisas vão acontecer dessa forma. Eu creio que vai ser assim, continua. E é bom porque também eu acho que principalmente os jovens como ele e outros, é tentar ouvir. Tem dificuldade às vezes de ouvir. Muitas vezes e ele ouve bem, assimila bastante. E eu sempre faço para ele também. Eu corrijo os erros dele. Eu acho que amar é apontar os erros, é mostrar os erros. Isso não está querendo dizer que eu não torço, que eu não acredito, que eu tô... Então eu falo para ele, você podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Eu acho que, por mais que você tenha feito um bom jogo, mas aquela bola ou outra bola, você dá uma olhada e a gente vai estudar, vamos ver os outros goleiros que eles fazem. Vamos ver como é que... Né? Bem importante. A gente faz muito isso. Consumir o futebol é muito importante, né? Exato. A gente que joga, então, tipo, assistir um jogo, ver os goleiros que estão jogando, aprender. Muitas das vezes você aprende assistindo. Você pega um goleiro bom. Sei lá, vou dar um exemplo do Raya, que tá no Arsenal, que fez uma temporada muito boa. Então, você pega uma característica boa dele, que é jogando com os pés, por exemplo. Você aprende muito. Então, acho que essa parte de análise também é bem importante, é bem legal. Quando ele não tá treinando, a gente fala, que ele falou essa palavra, consumir futebol. Então, quando a gente quando ele não tá treinando, o que a gente vai fazer?
Vamos assistir um filme? Ótimo, não tem problema, não quer assistir, mas você tem que ter um período para consumir aquilo que é sua profissão. Eu falo para ele assim, eu prefiro que você assiste 2 jogos de futebol do que assistir 2 filmes. Isso não é que eu sou contra o filme. É um exemplo, né? É um exemplo. É que faz um bem, exemplo. né? É um exemplo. É um exemplo, pode assistir, não é isso, mas a prioridade, que eu falo da prioridade. Então, pô, já consumi, já estudei um pouco. Então você vê, é isso. E agora quem vai fazer outro tipo de trabalho, você chegou em casa do trabalho seu, o que você vai estudar? Onde você vai olhar? Como é que você vai olhar as referências que você tem? Então olha um pouco dessas referências, vamos olhar isso aqui. Então é consumir isso aí e falar um pouco sobre futebol, né, de outros países, de outras culturas. E é bom isso. Mas só para não ficar em branco, né? Os conselhos, eu estava pensando aqui, eu acho que o que mais acontece é a parte de conseguir treinar todo dia, sempre no seu melhor. Toda semana é uma nova semana. Então Todo tá dia é um sempre novo dia. pronto, sempre tá preparado, porque as coisas podem mudar, né? Então, imagina, um jogador hoje não tá jogando, daqui 2 dias ele é chamado para jogar. Então, o cenário no futebol muda muito rápido. Então, acho que essa parte tá sempre se preparando no seu mais alto nível, conseguir se motivar e tá ali disponível com alegria, se divertindo. Acho que Exatamente. Muito bom. é importante. Vou fazer uma pergunta aqui do Gabriel Monteiro, o argentino, né? E ele falou assim... E essa acho que é mais pro Matheus. É apelido, tá? É apelido. A gente não vai deixar nem a Argentina na brincadeira. Ele falou assim: você tem um sonho grande dentro do futebol? Jogar em algum estádio específico, um título ou um time? Cara, eu tenho um sonho de jogar uma partida de Champions League e... Cara, e ser campeão da Champions League, né? Você vê recentemente, né? Agora no sábado, o PSG sendo campeão da Champions, jogadores novos, né? Tipo, Uma equipe muito com jovem, muito né? destaque, né? Você vê o Doué, o Vitinho, o João Neves, então... Cara, foi muito legal de assistir essa final por causa disso, sabe? Então, acho que eu tenho esse sonho de jogar uma Champions League, de ser campeão, de jogar pela seleção brasileira, jogar uma Copa do Mundo. Acho que são sonhos, são metas que... E o estádio? E o estádio? Caramba, o estádio, velho. Primeiro. Nossa senhora. Primeiro, passo a passo. Eu acho que... o estádio... Não sei, cara. Eu acho que o estádio... É uma boa pergunta. A pedreira. Tem muito estádio, não, cara. A gente foi ano passado no Santiago Bernabéu. Ali agora o Camp Nou também vai estar reformado. Barcelona, Real Madrid. Eu acho que... Se jogar um dia... Até falei, pai, imagina jogar um dia no Santiago Bernabéu, cara. Então... Eu acho que é o estádio, né? Se for escolher um estádio hoje, é o Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu. Em Portugal tem um estádio... Estádio Municipal de Braga. Pronto. Vai que ele fala estádio da luz, né? Ixi. Que é o... Estádio também da Luz faz é- parte do sonho, com certeza, estrear no Estádio Municipal de Braga. Legal. É o estádio do clube que eu tô jogando hoje. É uma das metas, é um dos objetivos conseguir estrear nesse estádio também. Enfim. Amém. Em acho nome que de Jesus você vai estar lá, cara. Amém. Sonha e foca que dá certo. Pro Rubens, tem algum um time da Europa, porque aqui no Brasil a gente já conhece, né? Corinthians e tal. Um time da Europa que é uma torcida muito forte, muito fanática, um estádio difícil de jogar. Será que seria mesmo o próprio Real Madrid? O Real Madrid tem essa tradição, né? É sempre difícil, porque independente do estádio, porque as equipes que eles formam são de qualidade técnica elevadíssima. Então, se torna mais difícil independente do estádio. Mas eu acho que tem ambientes que às vezes a equipe não é tão boa tecnicamente, mas elas conseguem ter algo mais, porque como é o Brasil. O Brasil também não deixa de ser assim, dessa mesma forma. Então, eu acho que eu tive uma experiência de jogar em alguns estádios assim. Estou me recordando o Celta de Glasgow, na Escócia, por exemplo. O escocês é incrível como é que eles gritam. Parece eu me senti nos lugares que eu me senti no Brasil. É um ambiente muito forte, você não consegue Pessoal conversar. fala da Turquia também, né? Então, isso chegar aí. Na Turquia também, são malucos. A gente viu alguns vídeos agora partilhados aí dos turcos, são assim, acho que bem semelhantes. Então, essa energia deles aí acaba os jogadores contagiando e acaba sendo mais difícil, superando. Então, acaba tendo dificuldade. Agora, essas outras grandes equipes, como o Matheus falou, Barcelona, Real, próprio Bayern de Munique, o adepto, o torcedor não é tão favorosa do ponto de se sentir aquela pressão,
Mas aí é a qualidade individual dos jogadores. O elenco. A Acaba sendo classe que tem é diferente. Né? Eu não sei o que é Os mais astros, difícil. né? Tem uma pergunta, porque daí a gente já vai pro bate-bola. Acho que tem várias perguntas legais pra gente fazer. Mas você separou mais uma aí. Você quer puxar mais uma? A gente faz um corte aqui, não tem problema. Você quer puxar mais uma aí? Que eu tenho uma aqui que eu acho que a gente não Então, eu tô lendo alguma aqui, ó. É que algumas a gente já comentou bastante, né? Acho que a gente pode falar sobre os próprios jogadores, referências, né? Na época do Rubens, se tinha um lateral esquerdo que ele tratava como uma referência. E hoje, pro Matheus, quais são os goleiros aí, os guarda-redes que você admira, que você... Porque, assim, cada jogador tem um estilo, né? Com certeza. Então, até os goleiros. Tem goleiro que tem um estilo A, B ou C. Quais suas referências hoje no Hoje futebol? é o Alisson. O Alisson. O Alisson. Pra Goleiro mim, do Liverpool. goleiro baita do goleiro. Liverpool conquistou muitos títulos desde na época do Inter, que ele foi para Roma, depois fez o que ele fez no Liverpool. Acho que para mim é minha referência hoje. E o Fabiano tem referência melhor. Um guarda-redes daquele nível e um homem de Deus. Então, essa é a referência. E assim, como a torcida às vezes é injusto, o pessoal pega no pé dele por causa do jogo da Croácia, que não pega pênalti. Mas, cara, ele é um goleiro brilhante, ele é titular do Liverpool, campeão de Champions, campeão da Premier League. O cara é top, muito top. Incrível, pra mim. Admirado por todos, a maioria dos goleiros. E um cara, um bom profissional, um rapaz que não é uma má influência, realmente. E pra mim, tem mais algum referência. Das antigas? Você Cara, assiste os vídeos? das antigas, assim, o que eu assisti antigamente, eu ainda peguei o finalzinho do Rogério Ceni ali no São Paulo, o Júlio César no Corinthians, depois veio o Cássio, né? Das antigas, acho que o que eu consegui assistir foram esses. E hoje em dia, no futebol, assim, eu tenho gostado muito de ver no futebol brasileiro o Gabriel Brazão também, que tem uma história muito legal de superação, né? E tá tendo destaque agora no Campeonato Brasileiro. De fora tem o Raya no Arsenal também, que agora nessa temporada foi o goleiro que eu mais estava gostando de assistir jogo, de analisar, era ele no Arsenal. Então, acho que tem bons goleiros aí para acompanhar. O Donnarumma recentemente também fez uma Champions League muito boa. O próprio Sommer também. Então, são muitos tem goleiros. Boas referências. Né? São boas referências. E pro Rubens, na época, tinha algum jogador que você se espelhava, que você Roberto sonhava? Carlos. Da posição, né? É porque, assim, além da posição, eu tive o privilégio de compartilhar um vestiário com eles, de fazer parte ali da equipe. Não jogava, mas eu fazia... Quando o Palmeiras ia jogar no Palestra Itália, eu pegava o ingresso e sentava. Eu gostava de sentar bem onde ele ia jogar, na lateral do campo, só. Eu ia no estádio só para ver ele jogar. Não queria saber quanto o Palmeiras, como ia ser, quanto ia ser o jogo. Eu sentava e ficava olhando todos os movimentos dele. Eu tinha esse hábito. Como eu morava ali no Palmeiras, a concentração era da base do Palmeiras, então eu tinha facilidade em todos os jogos. Então, todos os jogos eu sentava ali e ficava lá só observando como ele jogava. E apontado por muitos como o maior lateral esquerdo da história do futebol. Eu também acredito que sim. Pelo menos que eu vi jogar. Isso é muito bom. Teve o Marcelo também, um baita lateral. Marcelo também é isso um aí. grande jogador. Tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente pode puxar ela e já ir pro nosso bate-bola, que é um quadro o bate-bola surpresa. fez sentido, né? Que agora é com o pessoal do futebol, Nossa, né? é mesmo, cara. Agora é bate-bola, Agora né? realmente um bate-bola. Literalmente. Que veio a posse Cristiano aqui. A gente vai fazer um bate-bola. Não tem nada a ver com bola. Mas tem uma pergunta aqui. Na verdade, são duas perguntas que eu vou juntar em uma. Que é da Rafa e da Isabela Salvati. Vocês dois, hoje... Vocês têm que, como jogador de futebol, você tem que abdicar de muitas coisas, né? Principalmente o Matheus agora tá provando disso, crescendo na carreira, né? Uhum. Então você tem que abdicar de muitas coisas. Tem convites que você vai ter que rejeitar. Então, assim, como que é pra você, Matheus, e pro Rubens, como foi também? Muitas vezes você tem que abrir mão de certas coisas para poder prosseguir com aquilo que você tem de objetivo, de sonho. Cara, eu acho que o mais difícil são as datas festivas, né? Digamos assim. Aniversário de um familiar, aniversário do vô, aniversário da avó, aniversário de um amigo. Eu acho que final de ano, Natal, o Ano Novo, enfim, essas datas comemorativas acho que são mais difíceis, mas eu acho que não dá para ficar se lamentando muito, não dá para ficar pensando muito nisso, não tem espaço para você ficar tipo, putz,
poderia estar lá, tô aqui. Acho que não tem como você alimentar isso dentro da sua cabeça, senão só vai piorar e você pode afetar no seu rendimento, né? Também dentro de campo. Então, acho que é você aceitar, entender. A gente faz ali a videochamada no WhatsApp e tá tudo certo. É que eu falo assim, eu já vi até a profeta Camila falar uma vez, né? A gente ora pelo sonho, o sonho acontece, fala, mas não quero desse jeito, Deus, eu quero de outro jeito. Você orou para que isso acontecesse, não é? Uhum. E eu lembro disso muito, nunca mais esqueci disso quando ela falou isso. Então eu falo para ele, o seu sonho não é ser jogador de futebol? Então não cabe espaço para você lamentar se o final de semana seu, você não vai estar na praia com os amigos. Não é? Porque não dá eu acho que quando você entende isso, que nem ele falou, e foi por isso que ele falou quando lamentar, e eu me veio isso na cabeça, que é exatamente isso. A gente quer uma coisa, mas não quer abrir mão da outra. Então, se o futebol exige que você não tenha fim de semana, não tenha às vezes uma data festiva, com a família. um churrasquinho com a família, a gente tem que se virar ali, ou tem que às vezes dormir até cedo. Gostaria de ficar até mais tarde acordado. Então, não é isso que você quer. Então, valoriza isso, muda o seu pensamento. Eu falo muito, muda o seu pensamento. Eu falo, nossa, ainda bem que amanhã eu vou treinar, ainda bem que amanhã eu não estou na praia com meus amigos, ainda bem que amanhã eu não estou nessa data. Se você não está hoje na data de aniversário do Natal com a sua família, é porque você está realizando o seu sonho, que é ser jogador de futebol. E aí, quando você você muda essa chave, muda o chip. Você vai, com certeza, você vai tirar isso aí de uma forma até... Legal. E às vezes chega uma hora que você até acostuma. Até acostuma. É porque mudou a mentalidade, você muda tudo, né? Mudou aquilo, então Dá aquela sensação de, putz, claro que queria, claro. Saudade e tudo mais, mas que nem eu falei, não dá pra ficar alimentando isso. A gente não tá né? desvalorizando a gente não tá desvalorizando a presença do familiar, a presença de uma data festiva. Eu acho que se você tem a oportunidade de ir todo final de semana pra praia, ou pra monte, ou pra serra, é um privilégio. Aproveita, desfruta. Porque um atleta muitas vezes não tem. E aí eu falo muito sobre isso. É fácil dizer lá na frente, nossa, como o Neymar ganha dinheiro, como o João ganha dinheiro, como o Zé ganha dinheiro jogando futebol. Não, mas o processo até lá você não viu o que ele passou durante todo esse tempo para chegar, né? Então, a questão que você falou da prioridade, né? Da prioridade, Bom, vamos pro bate-bola, então? Alguém tem mais uma Cadê pergunta? a bola, pô? Não tem bola. Faltou A gente tem que bola. arrumar uma bola, cara. Pô, Tem um planeta lá, mas... Planeta. fala tem a sério. Terra lá, Mas tá no coração. Vamos lá. Trouxe até a luva. É mesmo? Não. Não. Não, porque esse tamanho a luva do cara, né? Vamos lá. Um clube que marcou a sua vida. Daí, pros dois, tá? O meu é fácil, né? É o Braga, com certeza, com certeza. E pro Rubens? E vai ser, viu? Acho que... vai ser... pode ser dois, né? O clube que marcou pra mim é o Porto. Quando eu chego no Porto, eu chegar no mais alto nível, vamos dizer assim. Cheguei na Europa, um contrato de 5 anos. Acho que é o clube que mais marcou pra mim. Tinha quantos anos? 24. 24, uma idade. Auge da carreira. De auge. No auge da carreira. Marca muito. Legal. Quer fazer a segunda ou eu vou passando aqui? Não, eu vou pra próxima. Vai lá. Tem um conselho que vocês dariam para atletas que estão começando, né? Quer dar um conselho? Pode começar. O conselho que eu falo é aquilo que eu não permiti distração. Eu não permiti distração. Foco total. Porque qualquer outra coisa que eu colocar são agregados. E aí, eu acho que é por aí. Cara, eu acho que é não desanimar, ter paciência, continuar trabalhando, entender que cada jogador no futebol tem seu tempo. Então, boa. Uns no futebol maduram mais cedo, tipo, sabe, o Yamal no Barcelona, por exemplo, outros mais tarde. Então, acho que as pessoas têm que entender que cada jogador tem seu tempo de atingir ali o auge, digamos assim, ou um nível bom de maturação para poder firmar, né? Então, é continuar trabalhando, ter paciência e não desistir. Muito bom. Um treinador que ensinou além do futebol. Um treinador que ensina além do futebol. Quer dizer, um treinador que marcou vocês. Eu já sei, né? Okay. Não. Posso falar? Pode. José Mourinho.
Nossa, foi treinado pelo Mourinho? Fui. Nossa. Pra quem não sabe, um dos maiores treinadores da história do futebol também. O Zé Mourinho eu tive um pouco tempo com ele, mas talvez o Matheus chegou bem perto, mas eu acho que pra mim foi o Felipão. Eu acho que o Felipão que eu tive. O Felipão, que eu fui campeão da Libertadores com ele. Então, porque eu acho que as coisas aconteceram mais com ele. O Mourinho eu tive o privilégio de trabalhar, mas marcou bastante pra mim, mas o Felipão faz parte da minha história. Então, eu acho que ele foi uma pessoa importante. Agora tem muitos. Quando eu contei a história do Bragantino, do jogo mais importante, talvez eu colocaria o treinador Pardal. Quem imaginava, né? Falar que quem é esse tal de Pardal, mas era uma pessoa que foi importante para mim, mas o Felipão talvez tenha sido. Legal. E só um parênteses antes do Matheus responder, o Mourinho e o Felipão, pra quem não sabe, são dois que o pessoal fala que são bravos, né? Que pega no pé, eles eram mesmo? Como é que era o vestiário ali com eles? Eu acho que é que nem o Abel a gente olha hoje. Quem olha pro Abel hoje vai lembrar daquele Felipão que quando entrava na imprensa e brigava com toda a gente, tem um comportamento um pouco mais polêmico e às vezes e ninguém chega dessa forma. O Abel deve ter um coração completamente mole, no sentido não que ele vai permitir tudo com os jogadores, mas ser muito mais amigo, muito mais compreensivo, conversa mais, já tem mais paciência, já tem um outro comportamento, porque ele sabe como é que é lidar com a imprensa, principalmente no Brasil. Então, eu acho que uma coisa é o que a gente vê fora e a outra coisa é dentro. Tem muitos que fora aparenta ser bonzinho, mas chega ali e não tem uma boa gestão com atletas, o comportamento ao contrário. Então, é diferente analisar. Legal. Show. O Matheus teve um treinador, não sei, na época do Palmeiras, ou um treinador atual? Cara, um treinador... Assim, eu vou colocar de maneira geral, acho que a comissão técnica do Sub-19 que a gente teve esse ano foi, assim, todos os treinadores, assim, sensacionais, sem exceção, desde o Pires, que é o treinador principal, até o Marco, que é o meu treinador de goleiro. Então, muitos deles, né? Inclusive o Marco Pires, o Pedro também, que são treinadores lá que eu tive 3 anos. Eu tive 1 ano com eles no Sub-15, 1 ano no 17, 2 de 19. Então, alguns que eu tô trabalhando 3 anos seguidos com eles. Então, são pessoas assim... O Juliano também. Ganhou o título, né? Agora, nacional ganhamos o título nacional com eles. Esse ano também veio um treinador novo, né? Novo. Na nossa comissão técnica novo, mas no Braga tem muitos anos, que é o Teles também, que é sensacional. Um cara que entende muito de futebol, conversa bastante com os jogadores nesse lado por fora. Meu próprio treinador de goleiro também passa muito dessa visão de jogador, porque ele também foi goleiro profissional, então ele viveu aquilo que meu pai também chegou e jogou. Tem prioridade, propriedade, desculpa pra falar. Ele tem experiências que ele passa pra gente que é muito legal, que só quem jogou às vezes sabe, viveu entendeu? Aquilo, né? E viveu aquilo, e eu tive 3 anos com ele também, então... É uma comissão técnica que fica marcada, né? Você tem mais BR lá contigo? Cara, brasileiro não no 19. Eu tive ano passado um brasileiro que foi embora. Mas ali pro Sub-23, pra equipe B, tem, se eu não me engano, 3 brasileiros. Profissional também tem 2, 3. Tem alguns lá. Sou mais próximo agora da galera do 23 ali. Tem um parceiro na B também, então... Pessoal, gente boa. Mas que bom que a língua é português, então tá tudo certo. Não, tá tudo certo. O problema é jogar na Rússia com só você, brasileiro. Aí é meio complicado. Vai lá, manda aí. Mais um tópico. Além do futebol, tem algo que vocês gostam de fazer? Tipo um hobby? Juntos ou... Esse você tem. Cara, eu gosto de ficar ali em casa, tranquilo, fico ali no computador, às vezes tem um joguinho ou outro, às vezes eu fico brincando ali num simulador de avião também, que é engraçado. Tu gosta de pilotar? Fico ali brincando no simulador, às vezes quando eu tô sem fazer nada. Eu fico no computador, quando eu tô sem fazer nada ali, tem um simulador de voo ali que eu fico brincando. Eu fico aprendendo algumas coisas aqui, algumas coisas ali, então... Legal. Isso aí é um passatempo. Você treina a semana inteira, algum momento você tem que dar uma... É um passatempo legal, que eu fico ali... Legal. Eu até conheci, inclusive, algumas pessoas que trabalham na aviação real, tudo mais, então... Legal. Essa aviação lá de Portugal, você tá falando? Não, aqui do Brasil. Aqui do Brasil mesmo? Tem uma comunidade legal lá e a gente
a gente se diverte ali de vez em quando. Boa. Eu hoje já tive outros hobbies, mas agora não fico mais trabalhando, não tiro muito assim. O meu maior prazer é incrível, vou falar isso, é engraçado, a gente cozinhar, tá em casa. Virou chefe agora. A gente compra as coisas, hoje tá sendo para mim, pelo momento que eu tô vivendo ali, muito gostoso de fazer. Então, sempre tô preocupado o que nós vamos fazer para comer, para jantar. Então, Fazer o simples, né? aprendi a Legal. cozinhar depois que eu fui para lá. Então, assim, eu gosto muito de se meter na cozinha lá, tá sendo eu não digo um hobby, mas tá sendo prazeroso, sendo gostoso, mas acaba... Aspas é um hobby. Acaba sendo que a gente se diverte muito com aquilo Matheus, que eu tô ele fazendo. cozinha bem? Cozinha. É bom? Mas, ó, Ah, a então primeira tá bom. vez, ele aprendeu a cozinhar quando a gente chegou em Portugal, que a gente ficou lá em 2019, que... Meu, você tinha que cozinhar, aí ele foi ver lá no YouTube como fazer arroz. Nossa! Aí, velho, daí começou. boleira a vida toda, né? Aí agora, Nossa. agora já faz até uns pratos aí que eu falo, pai, tá melhor que restaurante. isso aí, Agora velho. tá... Isso aí, tá vendo? Agora Tudo uma questão de disciplina. evoluiu. Evoluiu. É. Você não tá vendo? Ó, tá Tá forte. forte, tá comendo bem. Aqui tem um jogador que é exemplo de fé. Pra você seria o Alisson? Ou tem algum... Na posição, o Alisson, mas acho que de maneira geral o Kaká, né? O Kaká. Ah, o Kaká. É. Beleza. E você, pai? Eu acho que você tá pensando aqui, você falou os dois, se tem alguém que... Porque tem muitas vezes a gente, quando não tinha entendimento, a gente ia muito pela aparência, né? Daquele que tá se mostrando mais. E hoje a gente já fica de olho no comportamento, no modo de falar, no modo de se comportar. A gente olha mais a vida da pessoa, como é que ela tá andando. Eu acho que o Alisson hoje, concordo com o Matheus, eu acho que o Alisson hoje, para mim, é o que mais, assim, manifesta a vida de Cristo. Eu acho que ele tem chamado a atenção. Puxar outra coisa aqui. Vocês têm um louvor, sei lá, uma música que vocês gostam? Que te inspiram, né? Eu gosto de todas que meu pai coloca. Tenho várias, né? Tenho várias já. Tu és. Tu és é boa. O pessoal lá é boa. Nossa, o pessoal fica doido. É. A Camila é cantora, ela pode falar. Tu és é muito boa. Eu gosto muito do Morada, tem várias canções. Verdade. Nossa, Thiago, Eu gosto só um pouquinho do só um Morada. pouquinho. Só um pouquinho. Só de todos os Eles vão álbuns. lá em Braga. Eles vão Eles vão lá lá em Braga. Foram agora dia 5. rapaz. Não, vai agora dia 5, Dia 5, o Morada vai estar na igreja que eu congrego. Olha que O bacana. pastor falou, Rubens, você não vai estar. Eu falei, eu vou pra lá dia 14, bem no dia das minhas férias da igreja que eu vou estar. Então, o tour deles em Portugal vai passar por lá e eu não vou, queria tanto para estar presente. Enfim, a gente canta tantas canções dele. Depois vai, Fernandinho, tem muita coisa boa. Legal. Tem bastante músicas. Mas no momento a gente tá ouvindo o Tu És, né? Tu És é bom, né? Você coloca direto assim. Direto, É. né? Quer dar uma palhinha? Não, Cadê? Tem um violão lá, mano. Não me arrisco, Coloca não uma me situação arrisco, não me chata. arrisco, cara. Que isso. Vamos ver aqui uma outra pergunta. Se não fosse futebol, qual outra paixão? Ou profissão, sei lá. Qual outra? A gente falou que de plano B, mas não é plano B, né? Esporadicamente. É paixão, né? Vale falar comentarista, né? daí- Boa, você vai. Se eu não fosse paixão, vamos dizer, por exemplo, que tenha dom ou que gostaria de ser? Tipo, porque tem muita coisa também que não tem dom nenhum, mas Acho que gostaria de ser. cantor. Se pudesse Nossa. escolher. Cantor? Cantar seria Nossa, bom Olha demais. aí, Ah, olha aí. Legal, hein? não é? Boa. Bom Imagina cantor. Ah, Eu acho que eu Ah lá. arriscava voar um avião, velho. Olha, ele gosta de legal, avião, cara. cara. Bom goleiro, Eu ele tem ia que escavar um voar na avião. bola. Então tá tudo gosto. certo. Eu ia arriscar voar um avião. Piada de neto, né? Então tá bom. E Faz aí. agora, pra gente pegar o último tópico, uma frase que vocês gostam, que Nossa. inspira vocês. Caramba. Essa é boa. Tem bastante frases, né? Tem bastante frases que eu gosto muito de frases, principalmente frases da Bíblia. Eu acho que tem bastante versículos ali que a gente admira, que eu gosto, que eu sigo. Então,
E atrás do meu Instagram eu coloco essa frase, que é o justo virá pela fé, né? Então eu acho que essa frase eu carrego bastante. Embaixador de Cristo, somos embaixadores nessa terra. Hoje não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. E tem muitas outras que Se Deus é por nós, quem será contra nós? Legal. Essa é boa, hein? Exatamente, né? Então, tem bastante frases ali que impactam. Não consigo mais hoje ver frases, principalmente motivadoras, que não venham do Evangelho. Então, É verdade. todas as frases, para mim, a Bíblia é completa. Então, tudo que tem ali, tem muitas frases aqui que eu acho que dá assim, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, né? Essa é boa também. Bastante, essa música. Então, a gente sabe que muitas vezes essa alegria ela não é... E eu falo assim, mas como, né? Já vi pessoas me questionar, não mudou nada na minha vida. Não, mas a alegria é você saber que você está ali com quem realmente vai te colocar para cima, vai te renovar, vai te dar novas energias. Essa é a sua alegria. E as coisas vão melhorar, vão acontecer. Então, essa alegria de poder levantar e falar, ó, Deus está comigo, Ele é meu Senhor, meu protetor, meu Salvador. Enfim, né? Tem muita frase boa. Tem muita mesmo. Tô tentando pensar aqui. Já pensei em várias, já, mas nossa, já... Mas é que você falou muito boa. É isso aí. Aqui. É mesmo. Vou fazer a pergunta de 3 pessoas que inspiram eles e depois você faz a pergunta do podcast. Fechou. Aquela que Fechou. A pergunta só a gente sabe. Vamos lá. Então, 3 pessoas que inspiram vocês aí. Pode ser 3 dele, 3 suas, sei lá. 3 pessoas que inspiram. E eu falo muito eu sempre gosto de estar falando e dar algumas... mentoria, né? Mentoria para atletas. Que sempre falo alguma coisa assim, que eu falo sempre que eu aprendi também que nós temos que ter referências, não ídolos. Eu acho que a gente conseguir separar muito bem isso. Eu acho que diferença, você idolatrar uma pessoa, ficar ali. A gente aprende muito sobre isso, sobre idolatria. Então, eu peço ter cuidado para jovens, botar alguém como referência. Né? Gostar de alguém, gostar do que ela faz, ok. Mas esse gostar dessa pessoa tem que ter a ver com a profissão e não, né, seguir mesmo referência. Olhar pessoas que realmente vão fazer algo que são... que vão deixar um legado, que são valores principalmente cristãos. Então eu gosto de pegar referência. E não tem como não ter referência na minha vida hoje, se não olhar para uma vida de um Cristiano Miranda, se não olhar para uma vida de um Luiz Hermínio, se não olhar para uma vida de pessoas que eu olho, que eu admiro, né? Pessoas que se posicionam como o Alisson, apesar de não ser meu amigo, mas você olha e fala assim, nossa, como eu admiro um profissional e O próprio Thiago também, pra galera da nossa cidade, na política, Pimenta aí, fica até sem graça. isso aí. O pastor Zelinda, que foi agora também. Sim. Então são pessoas que são referências, são exemplos que a gente deve seguir. Então eu olho muito para... Já tive muito ídolos de ficar assim, o que ele faz eu vou fazer também, e não consigo mais admirar pessoas que não admiro pela conquista, mas eu acho bonito, conquistou, mas eu acho que para mexer comigo ela tem que ser referência e por aí. Meu pai, minha mãe e meu avô. Muito bom. Essa lista é boa. É isso aí, mas Legal. você... Que bom que você tem uma família que te dá esse apoio, Exatamente. que te dá essa motivação, que te instrui, né? Isso é muito importante. E agora, pra gente finalizar, agora a grande pergunta do chave. podcast, que é: qual é o seu alvo? Aí vocês respondem Qual o alvo de individualmente. vocês hoje? Qual o meu alvo hoje? Qual é o seu Estrear alvo? profissionalmente pelo Braga no estádio municipal de Braga. Muito bom, muito bom. É o meu alvo hoje. Meu alvo sempre foi Cristo, né? Acho que o Matheus falou uma coisa, olhou pelo lado, assim, vamos dizer... Mais prático da coisa, mais né? prático, mais profissional. Talvez o meu alvo é sempre chegar na estatura de Cristo. Eu acho que isso é sempre meu alvo. Ir melhorando cada dia, crescendo cada dia, tendo isso como objetivo. Isso no lado espiritual. Agora... meu lado carnal, vamos dizer assim, da minha vida mesmo, da minha vida. Lado profissional. Lado profissional. Carnal, lado profissional. Profissional mesmo é poder
seguir essa carreira minha como comentarista mais alto, não ter barreiras, poder chegar onde possa chegar, né? Sempre comentar cada vez jogos mais importantes, vai vir um Mundial maravilhoso aí, que eu vou poder participar, vai ser uma experiência incrível. Ai, que bacana. Que o Porto vai jogar, então... Vai ser onde o Mundial, né? Vai ser nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né? Então eu acho que essa porta que me abriu, eu quero chegar o mais longe possível como profissional. Muito bom. Bom, o meu time não tá no Mundial, né? Mas eu vou torcer. E tem um alvo que não é realmente meu, mas eu faço parte, que é impulsionar ele a chegar. Com certeza. É verdade. Então, assim, É um bom ponto. Tava um- esquecendo de mim, cara. não posso. É que o alvo de colocar Não, mas é que ele, você né? falou do... É que o seu Sim, alvo, sim, eu tô também brincando. tenho ter essa responsabilidade de ser uma base, uma plataforma para ele saltar aí. Até uma coisa que eu fui lembrando durante o podcast, que na Bíblia tem o apóstolo Paulo, ele usa muito a figura do atleta, né? Quando ele vai falar sobre você, de fato, seguir rumo ao alvo, né? Perseguir ele fala aquilo isso. que é o E ele objetivo. tem... Correr a corrida, correr a combater o corrida. bom combate, guardar a fé, né? Exato. Fé. Prossigo isso. para o alvo. Prossiga para o alvo. Prossiga E- para o alvo. Para E o ele prêmio fala em da 2 esperança. Coríntios, ele fala o seguinte, que muitos correm por uma coroa que é corruptível, mas nós corremos por uma que é Olha aí. incorruptível. Exatamente. Né? Então, eu fui lembrando disso na hora, a figura do atleta que o apóstolo Paulo usa na Bíblia. Muito legal. Você vê, tem Muito esportes legal. na Bíblia. já Que fala. a gente não tem, nós vivemos hoje num mundo onde não tem como a gente não ter alvos, né, materiais. Isso não existe. É a vida vai ter que, a profissional, vida né? sua, você tem que ter o seu alvo material. Mas eu acho que são 2 alvos aí, vamos por aí, Legal. né? Porque você tem o seu alvo Perfeito. espiritual e o alvo material. Legal. E Muito assim bom. a gente encerra então esse podcast. Eu fiquei Oh, muito excelente feliz, cara. demais. Foi maravilhoso, excelente. assim. Tá vendo? Foi bom. leve. O primeiro Excelente. seu, você achou que você ia ficar nervoso. Nada, né? Você nervoso mandou nada. super bem. Que nervoso. Daqui a Esse uns rapaz 10 aqui já anos, pode aí, aparecer daqui a nos uns 10 principais anos, aí veículos. você volta aqui pra contar. Por favor. É. Não vai deixar a fama. Não, que isso. Entendeu? É uma troca de ideia legal. Mas de Muito verdade bom, foi muito foi especial a gente ter excelente. esse tempo junto Legal. aqui. Pai e filho aqui falando com a gente foi bem especial mesmo. Eu acho que é muito especial também pra gente, tenho certeza Com disso, certeza. porque além de ser aqui, como a gente falou no início, né, na casa onde a gente cresceu, aprendeu, nasceu, vamos dizer assim, tá com meu filho, né? Tá com ele aqui junto. Já participei de alguns podcasts, sempre, né, mas assim com ele a primeira vez, e eu sinto no coração que isso tinha que ser aqui. Deus estava reservando esse tempo, esse momento para ser aqui. Poderia ter sido em outros lugares, e a gente recebeu esse convite com muita alegria no coração, de poder estar com vocês, de poder estar aqui com os jovens Com a nossa também. torcida no estádio. Nossa torcida. Os adeptos aqui atentos à nossa conversa, que eu acho que para a gente também é marcante isso. É um ponto para muitas entrevistas, principalmente a primeira vez que ele está, não só no podcast, mas dando entrevista ao lado. Então, a gente olhar para tudo isso, para esse movimento que Deus fez, para separar esse tempo especial para a gente estar junto aqui no momento de estar de férias. Obrigado, Thiago Pimenta. Obrigado a todos aqui. Até destacar algo legal, mas, Matheus, você tem sido uma referência para os jovens. Assim, de Obrigado. verdade, como um homem de Deus de verdade que está se movimentando nesse monte, que é o monte dos esportes, né? Aham. E é muito legal receber vocês Certamente. aqui. Muito obrigado. Pra mim- Eu também pra mim, agradecer tudo isso, né? a oportunidade, né? É uma honra muito grande, particularmente minha, tendo essa oportunidade de entrevistar vocês. O Rubens, que né, eu treinei por muitos anos na Cracknet, ele sempre foi uma referência, né, por estar liderando. O Matheus, um irmão que eu treinei junto também. Verdade. E hoje vocês aí alinhados nesse propósito, convergindo, né, nos seus objetivos. Eu, particularmente, fico muito honrado. Espero que vocês voltem numa próxima certeza. vez, com novidades. Claro, né? com certeza. E a gente fica realmente muito agradecido, muito feliz E pela presença de da vocês. próxima vez vocês avisam antes e cobra o Matheus para trazer uma camisetinha do Braga, Olha né? lá, ó. E você traz a do tá Porto. gravado, tá E gravado. você traz a do Porto. Tá cobra gravado. aí, traz umas Todo coisinhas, mundo aqui ó. tá de prova. Traz umas E coisinhas você- de e Braga, você né? traz do E aí Porto. fica aí Não, segurando. eles já trazem com autógrafo, a gente coloca. Uma no canto luvinha, aqui, ó. a gente Uma bota a luvinha aqui, ó. luvinha. Posicionada. Manda fazer um quadro aqui, show de bola. Bom, vai ficar Já legal. deixei aqui já. Fica registrado. Fica Fica registrado. registrado.
Mas é isso aí. Então a gente finaliza aqui o nosso episódio. Se você que está nos assistindo curtiu, então compartilhe aí com seus amigos. Segue a gente no Instagram. Segue também o Rubens e o Matheus no Instagram. Acompanha a vida deles. Acompanha a vida do Thiago, a minha também. Do Pimenta também. A gente é tudo legal. Então, que a gente fica por aqui. Que Deus te abençoe muito. E até a próxima. Até.